Olá, pessoas. Eu sou a Kênia e estou aqui com o Bertaldo, tudo bem, gente? E vamos começar mais um Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. E hoje nós convidamos aqui para bater um papo aqui com a gente o Gessiandro Pessoa. Tudo bem, Gessiandro? Tudo bem, graças a Deus e contigo. Bem, graças a Deus. Gessiandro, ele é catequista, ele é fundador do Pensar Catequese e formado em filosofia e teologia. Você faz um bom trabalho nas redes sociais. Só vou pedir para você falar mais na direção do microfone. Isso, isso. Ali isso, acho que assim tá bom. Tá para você falar assim? isso. Ótimo. Você faz um bom trabalho, viu? Obrigado. Estamos aí na missão, né? Unindo forças, né? Na evangelização, na formação do povo de Deus, que é tão importante. Nós estamos nesses meios digitais e vamos aí lançar as redes, né? Conseguir atingir mais pessoas também para Deus. Isso é importantíssimo. Então, Gessiandro, como é que começou o seu trabalho de catequese? Porque quando a gente fala em catequese, a gente pensa nas crianças pequenininhas indo para a escola, para a escola ou para a igreja, e a professora lá ensinando, né? Mas hoje em dia a catequese, ela precisa acompanhar as redes sociais e fazer algo mais moderno, porque a gente tem muita gente voltando para a Igreja Católica, ou pessoas que estão descobrindo a Igreja Católica. Então a gente vê uma catequese diferente nas redes sociais, como os seus vídeos, e que acabam atraindo, né, muitas pessoas para conhecer mais. Porque às vezes a pessoa, eu sou católica, não sabe nada, e precisa conhecer. Então assim, como é que você começou com esse trabalho de catequese? Olha, a minha relação com a catequese desde a infância foi assim, como eu posso dizer, uma relação de persistência, né? Vou voltar ao ponto de partida, que é o período que eu fui catequizando, né? Então, assim, eu fiz um bom período de catequese, fiz 6 anos para receber o sacramento da Eucaristia, porque na minha realidade faltavam padres e faltavam catequistas, e ainda falta catequistas. Você morava onde? Eu morava no interior da cidade de Igarapé Grande, Maranhão, né? 82 pessoas no lugar que eu morava, que era um povoado, né? A gente chama... Só tinha 82 pessoas? 82 pessoas que eram da minha família, né? Tanto que o nome do lugar leva o sobrenome da família do meu avô, que é Barbosa. E aí, eu fiz 2 anos de catequese, e quando chegou a época de eu receber o sacramento, os meus pais não tinham condições financeiras de comprar uma roupa nova. E aí, para não ficar meio que feio, acabei não recebendo o sacramento por conta disso. Depois eu fiz mais 2 anos de catequese. E aí, quando estava próximo de receber o sacramento, a catequista desiste. Desiste não, na verdade ela teve que ir embora, porque ou ela ficava naquele lugar e não tinha o que comer, não conseguia ter o sustento, ou então ela teria que partir. Ela foi embora. E aí depois, teve 1 mês de catequese, o pessoal recebeu o sacramento, eu não recebi, porque minha mãe achava que não ia continuar. E aí eu fiz mais 2 anos de catequese noutra comunidade, que era bem distante, e aí andava quase 1 hora, estrada de chão, e aí recebi o sacramento. Então, assim, a minha persistência e meu envolvimento com a catequese e com a comunidade era desde muito cedo. Então, e antes de eu receber o sacramento, já estava meio que sendo catequista dos pequeninos na minha comunidade. Eu acho que o Senhor já estava preparando o Gessiandro. Falou assim, ele vai fazer uma catequese mais longa, que é para poder ele ficar muito preparado para o dia que ele for catequista. Então deixa ele experimentar bem. Você tinha quantos anos? E eu acho que eu tinha uns 7 anos. Tá vendo? Desde pequenininho. Deus estava já 7 olhando e Mas falando, eu nunca vi ninguém fazer 6 anos de catequese. É muito tempo. Ele bateu o recorde, ele vai entrar pro Guinness. Mas tadinho, porque não tinha roupa. Não tinha roupa. Depois foi por quê? A catequista teve que ir embora. A catequista foi embora e depois? E aí depois eu tive que ir para outra comunidade, porque não tinha nem criança na minha comunidade, minha idade, e nem tinha catequistas, né? E tinha padre para fazer, para você fazer a primeira comunhão? Lá acontecia o seguinte, o padre ia 1 vez por ano, né? Depois que começou a ter estrada mesmo para andar de carro, o padre começou a ir 2 vezes por ano. Portanto, se ele ia 1 vez por ano, não se tinha missa todo domingo. Não. Tinha missa 1 vez por ano? 1 vez por ano. Missa 1 vez por ano. Missa 1 vez por ano. Nós estamos falando do Brasil. Brasil? Né? Do estado Brasil. de... Maranhão. Do Maranhão. Não, porque as pessoas, às vezes, elas acham que isso daí acontece em Marte. E não é, não. Na África. Isso ainda acontece, não acabou, não. Acontece. Isso simplesmente não acabou. Não é que ele cresceu e tem lá, sei lá, 30 anos isso, 20 anos isso, e que agora a situação é maravilhosa
e que ninguém mais tem essa falta de padre. Há essa falta. Há ou não há? Ainda existe isso. Ainda existe isso. Tanto Qual é a que frequência do padre lá agora? agora ele consegue ir uma vez ou a cada 2 meses, porque Melhorou. o padre que tem lá, eles têm mais de 70 anos e são 28 comunidades só para ele, além de ter 2 matrizes, né, que são 2 cidades, né? Tem uma cidade chamada Igarapé Grande e outra cidade chamada Bernardo do Mearim. Então ele fica nessas 2 cidades. A quantos Então, quilômetros está de São Luís? eita, não sei exatamente, Mais ou menos. mas dá umas 4 horas de viagem. É relativo, porque 4 horas de viagem em estrada de terra é uma coisa e em estrada de Tem asfalto é outra. asfalto, é asfalto, É o tempo todo. o tempo todo. Vamos dizer que está uns 200 quilômetros de distância. É, por aí. Você está entendendo o drama em que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando algo muito sério, muito importante à Igreja do Brasil e do mundo. Nós estamos falando da catequese. A catequese é o primeiro passo para o sujeito fazer a primeira comunhão. Não é? Ou seja, depois que ele foi batizado, ele precisa da catequese, ele precisa aprender. Se o padre só vai lá, ou só ia lá uma vez por ano, ou agora melhorou, vai uma vez a cada 2 meses, quem são os catequistas? Quem prepara os catequistas? Eu tenho muitas perguntas ainda para esse tema que vão além disso, mas e aí, como é que está hoje essa preparação lá? Você sabe, você tem notícia? Não mudou A sua muita família coisa. continua nessa família continua lá. microcidade, esse lugarejo? Minha família continua lá, eles vivem Agora tem mais do que 82 pessoas. Tem menos. Tem menos? Tem menos, Jesus porque amado. os Ele idosos- mudou e outros morreram. 81 é uma Os morreu. idosos já foram, né? E aí ficaram os mais novos, né, e poucos, né? Alguns foram embora para a cidade, então poucas pessoas ficaram lá. Então tem poucas pessoas, menos do que naquela época. Há hoje uma grande preocupação. E eu tratei desse tema, é impressionante você vir aqui, eu nem sabia do tema. Eu nem gosto de ficar investigando o tema, porque eu gosto de conversar na hora, para ser bem espontâneo. Mas há uns 15 dias atrás, a gente estava realmente no tema catequese e falando a respeito da CNBB. A CNBB muito preocupada da uniformidade dessa catequese. Porque ao mesmo tempo em que hoje as redes sociais nos lançam, você pode fazer a catequese, eu posso fazer a catequese, a Kênia pode fazer a catequese, os que estão nos vendo podem fazer a catequese. Só que qual é essa catequese? Da onde ela parte? Né? Porque assim, se você chegar aqui, se você chegar no Maranhão, se você chegar na sua cidade, se você chegar em Tóquio, se você chegar em Paris, a missa é a mesma. Não é isso? Exatamente. Ou seja, partiu de um ponto comum na unidade. Então, com as redes sociais e tanta gente falando tanta coisa, há um grande perigo da catequese não ser mais a catequese. E ter uma interpretação que não é a interpretação que nós precisamos dar às nossas crianças. E mesmo aos nossos jovens, e mesmo aqueles que retornaram para a igreja, que precisam dessa formação. Concordam comigo? Sim, com Então certeza. a gente agora começou num ponto Mas fundamental. mesmo sem rede social, tira a rede social. Que garante, tô falando do Brasil, não tô falando do mundo. Quem que me garante que quem tá dando a catequese no Rio de Janeiro, quem tá dando no interior do Maranhão, quem tá dando a catequese na Bahia, no Rio Grande do Sul, tá dando a mesma catequese? A rede social piora isso. Esse é o problema. A rede social piora a diferença. Ou seja, se você tem uma rede social em que a gente parte de um princípio comum, claro, cada região vai ter uma coisa, uma característica, né? Em alguns locais, algum tipo da cultura vai ser diferente, ainda mais falando de um Brasil inteiro. Né? Um Exato. Brasil não dá para ter a mesma cultura do Rio Grande do Sul até o Acre, né? Até Rio Branco, até, sei lá, não dá. São pessoas diferentes. Mas se parte de uma coisa comum. Só que quando você tem as redes sociais, isso é de uma forma difusa, isso não parte só de culturas diferentes. Mesmo no Rio de Janeiro, tem 200 falando de catequese de forma diferente. Sim, como é que as pessoas vão saber que aquela pessoa é uma pessoa capacitada, séria, essa é a questão. Aí a Exato. pessoa tá vendo e fala assim, e aí, essa pessoa é boa mesmo? Vou seguir essa pessoa, entendeu? Acho que nessa questão, né, as pessoas elas precisam, e inclusive tem um novo documento sobre a catequese, novo diretório para a catequese, tem um dos pontos que ele fala a importância de educar as pessoas, né, para o discernimento. Essas pessoas que estão nas redes sociais, elas precisam ter a capacidade do discernimento, uma reflexão a respeito das informações, né?
Por exemplo, eu chego nas redes sociais, eu começo a falar sobre a Igreja Católica e faço conteúdo, mas qual é a minha referência? Em que eu estou me baseando? É no Catecismo da Igreja Católica? É algum texto que eu achei na internet? Qual a minha fonte, né? Porque a gente precisa ter essa compreensão da unidade, né? Estou falando a partir disso, porque em qualquer lugar do mundo, esse assunto vai ser o mesmo que está no Catecismo da Igreja Católica, ou Código de Direito Canônico, ou o documento tal da Igreja, ou da Patrística. Então eu tenho uma fonte. Então a Igreja ela tem se preocupado isso justamente por conta do excesso de informações. Às vezes as maiores tretas que a gente encontra nas redes sociais é justamente por conta de um falso conhecimento e a falta de discernimento sobre aquelas informações. Até a gente estava conversando agora há pouco com relação de ter mais conteúdos voltados para a filosofia e teologia, porque a filosofia ela te dá essas ferramentas de reflexão, né, a respeito das coisas, as verdades dos fatos, né? E nós precisamos educar as pessoas, principalmente o povo católico, para ter essa sensibilidade, né? Esses dias recebi uma enxurrada de vídeos de um senhor que se diz ser padre, mas é um padre fictício. E a quantidade de católicos... É que acredita nele. Ele faz... Ele é entre aspas, é um humorista, ele se diz humorista, só que ele usa uma roupa de padre e fica falando, tipo, os maiores absurdos como se ele fosse um padre. Exato, não é isso? Exato. Mas eu acho que é um pouco de falta do que fazer. Porque assim, ele não pode ficar falando coisas e vilipendiando o culto católico. Ele não pode ensinar coisa errada travestido de padre. Ele não pode fazer isso. O problema é que, como ele põe uma roupa de padre, ele induz as pessoas a acharem que é um padre. Exato. Isso que eu acho que é o grande... E se você não olha com muito carinho ali, para e vê aquilo, presta atenção e vai lendo, você acredita que aquele cara é um padre. Eu recebi uma vez um rios dele, aí eu falei, gente, de onde é esse padre? Foi meu primeiro pensamento. Eu entrei na página dele, aí eu vi escrito assim, acho que no perfil dele escrito assim, humor. Onde você tem a descrição. Eu falei assim, é um palhaço então, já entendi. Ele tá humorista, mas uma brincadeira que extrapolou um pouco. Exato. Entendeu? Teve uma época, você lembra que, desse negócio de extrapolar, fizeram uma festa no Rio de Janeiro chamada Missa. Movimento dos Interessados em Sacudir Sua Alma. E era assim... O DJ tava vestido de papa, as garçonetes de freira, não sei o quê. Era uma coisa nesse sentido. Uhum. Coisa sem propósito. Era uma festa onde as pessoas bebiam, dançavam e tinha esse nome, só que usavam os símbolos da Igreja Católica para fazer o negócio. Um desrespeito, né? Exatamente. Como eu acredito assim, ok, o cara quer fazer humor, faça, mas quando ele bota aquela roupa de padre, falando como se fosse um padre, ele leva as pessoas ao erro. Só um parênteses, tá? Esse negócio essa festa, quem parou essa festa no Rio de Janeiro foi a Tarde com Maria. Que movemos uma ação e ele teria uma multa de 50 mil reais cada vez que fizesse aquilo. Que ele pode fazer a festa dele, mas vestir o DJ de padre, a garçonete de freira com uma saia com 2 centímetros de comprimento, aí é demais, né? Aí vai botar outra fantasia. Aquilo não é fantasia. Aquilo é roupa religiosa. Fantasia é do Homem-Aranha, do Batman, sei lá do que, do Capitão América. Hoje em dia, a gente vê o seguinte, eu tava vendo que se tem uma festa fantasia, você não pode ir vestido de indígena porque é apropriação cultural e não deve se fazer isso. Sério? Sério. Mas você pode vestir o cara de padre, a mulher de freira, tudo bem. Tá tudo bem. Entendeu? Olha a diferença. Essa inversão, né, dos valores. Exatamente. Né? Então, assim, a apropriação cultural você não pode, mas achincalhar algo que é sério você pode. Não estou dizendo que os indígenas não sejam sérios. Estou falando da cultura deles, ok. Uhum. Mas do outro lado não vale, só vale para um lado. Mas todo mundo antigamente se vestia de índio e não tinha problema nenhum. Não tinha, mas agora tem essa questão de apropriação cultural, que é indevido, que você não pode fazer. Aí eu falo, mas enfim, vamos voltar para a catequese que é melhor, vamos voltar. Não, essa é uma preocupação grave. Por exemplo, o Francisco não pôde fazer a primeira comunhão, porque não sabia ler. São Francisco Marto, vidente de Fátima. Não lhe foi dada a comunhão. Ele comungou 2 vezes na vida. Né? Se isso é um alento para você, que levou 6 anos para poder comungar. Ele comungou quando o anjo lhe deu a comunhão e 1 minuto antes de morrer. Foram as 2 vezes que ele comungou na vida. Porque ele não sabia ler e o padre não lhe deu a Eucaristia por isso. Porque ele não... Agora,
Agora é um dos maiores adoradores que a Terra já viu. Tá vendo só? Voltando a falar na sua catequese, que é muito legal, me chamou muito a atenção quando eu comecei assim, te acompanhar. Primeiro que você fala muito bem e explicando as coisas que as pessoas precisam entender, né? As dúvidas que as pessoas têm. Eu falo, gente, que legal. Aí, de repente, a pessoa fazia uma pergunta, sei lá, né? Quando eu entro na igreja, nem sei se tem essa pergunta, estou inventando aqui. Eu tenho que me ajoelhar diante do altar, do sacrário, assim que eu entro pela porta. Aí você faz um movimento assim, aparece com um chapéu. Na verdade... Aí eu falei, de onde veio? O que é esse chapéu? Me conta essa história do chapéu aí. É porque assim, como eu sou natural do Maranhão, eu sou nordestino, e eu comecei a criar o hábito... Impulsa o microfone para trás, ó, pra sua boca... Isso. Mais Pode um empurrar mais um pouquinho. Isso, mais. porque daí a sua voz fica direcionada Perfeito. aqui, aí te ouvem bem. E aí, quando os nossos irmãos protestantes faziam muitas perguntas nas caixinhas, e aí eu comecei a colocar assim na caixinha... Perguntas capciosas, certamente. Isso, absurdas, assim, uns ataques. E aí eu começava a colocar assim nas respostas. O nordestino tá on, hein? O nordestino está ativado. Porque geralmente... Tô arretado. Isso, né? Aí o pessoal já sabia que aquela pergunta me incomodou. E que talvez que as minhas palavras não seriam diretas demais. Aí eu comecei a aparecer com o chapéu. E aí depois eu comecei a fazer isso nos vídeos também, né? Gravar os reels sem o chapéu. Quando aparece o chapéu é que você já... É porque a pergunta é de um protestante. Ou Zé, tá com chapéu, foi um protestante. Se eu tô com chapéu é porque a pergunta é de um protestante. E isso deu tanta treta porque me acusaram de xenofobia, de apropriação cultural, de um monte de coisa. Porque tinha um chapéu? Porque eu estava com um chapéu. Mas você diz, mas é da minha terra, eu sou de lá. Isso. E eu aí posso usar o chapéu? Isso. E aí começaram a falar que eu tava fazendo apologia à bandidagem, porque o chapéu é do Lampião. Eu falei, gente, o chapéu não é de autoria ou não é do Lampião, é chapéu do nordestino, do nordestino, né? E tal. E aí, enfim... Aí, aquele de couro? O de couro. Pequenininho? Aquele assim de ladinho, assim, que é de lado. E aí eu comecei a fazer essas perguntas, responder dessa forma, e as pessoas acabaram gostando. Quando eu apareço daquela forma, as pessoas já sabem, quem segue de fato, né, o Pensar Catequese, sabe que a resposta é para um protestante, né? E aí eu tento fazer essa mudança de imagem para dar esse impacto. Mas, por exemplo, a diferença de uma pergunta de uma católica, ou de um católico e de um protestante. Me diga uma pergunta recorrente que você vê, olha, católicos não sabem aquilo, deveriam saber. A forma que a pessoa está perguntando, né, eu consigo perceber, né? Então, por exemplo, né, tem muita gente que pergunta sobre tem que comer carne, pode comer carne na sexta-feira? Em que momento eu faço o sinal da cruz na missa? Em que momento eu faço a vênia? Então, assim, essas mudanças de perguntas eu consigo identificar. Agora, geralmente, quando é um protestante, ele pergunta, na verdade ele não pergunta, ele faz uma afirmação, né? Tipo, vocês são um bando de idólatras, vocês vão pro inferno. Maria não intercede por ninguém. Geralmente vem em forma adoradores de imagem. Isso, vem em forma de ataques. Agora, existem também outros protestantes que fazem perguntas e eles colocam, né, com todo respeito, eu gostaria de saber sobre São os isso. educados. São os educados. Tem protestante educado, graças a Deus. Isso. E aí, quando alguém faz uma pergunta assim, eu não coloco o chapéu. E tem pastores que mandam mensagem, que conversam comigo no direct, super tranquilos. Educados. Deixa eu dar mais uma ajeitada no seu microfone. Porque a produção tá dizendo lá dentro que não tá ouvindo direito. Bora lá, gente. Produção. Sobe o braço. Ótimo. Agora acho que vai ficar bom. Agora. Perfeito. Tá bom agora? Podcast é assim. É assim mesmo, gente. Então vai. A cores e se mexendo. Claro, tem gente mal educada, gente educada em tudo quanto é lugar, né? E quando a pessoa faz uma pergunta realmente querendo entender, é legal responder, né? Olha, vamos supor, a pessoa diz, eu sou protestante, mas eu gostaria de entender qual é a relação de vocês com Maria, como é que é essa questão com a imagem. Aí você percebe, a pessoa quer entender, é legal, e a né? melhor coisa que a gente tem visto também é que todo protestante, ou quase todos aqueles que nós conversamos aqui e que se aprofundaram na fé católica, viraram católicos. Exato. Isso é uma coisa interessante. Eu até postei esses dias, né, um vídeo, isso no finalzinho de novembro. Eu vi uma live de alguns pastores e eles falavam o seguinte, né,
o que tem acontecido com relação às conversões do catolicismo para o protestantismo e do protestantismo para o catolicismo. É muito interessante que ele fala assim, a maioria dos católicos que estão se convertendo ao protestantismo são de classe média ou classe média baixa. Né? Já as pessoas que estão se convertendo do protestantismo para o catolicismo são teólogos, são gente que estuda, né? O pastor fala isso, é gente que estuda, são doutores em teologia, pessoas que estão à frente de faculdades de teologia protestante, né? Estudiosos. E aquilo, eu fiquei muito pensativo com relação a essa afirmação e ao mesmo tempo é um puxão de orelha para nós católicos, que estamos na caminhada. Se essas pessoas que estão se convertendo, imagina um pastor se converter para o catolicismo. Como o Eduardo Faria, professor Eduardo Faria, que teve aqui, né? Exato. É uma mudança muito grande, porque assim, você tem que deixar de lado todas as suas crenças, as suas convicções e mudar dessa forma incomoda, às vezes se desgasta, né? Até o professor ele falava da conversão dele e da esposa e a experiência que a esposa teve com Santa Teresinha do Menino Jesus. Sim. Fazer novena verdade. é um absurdo. Eu não consigo fazer novena. É. E é uma mudança. Para um protestante muito rezar para uma santa, olha, é complicado. É um passo muito grande. Sim. Então, assim, fica o questionamento, a reflexão para nós católicos, até que ponto nós de fato conhecemos a nossa fé. Porque se existe uma demanda de pessoas que estão indo para o protestantismo, e são pessoas, a gente percebe, dá para chegar a essa conclusão, que são pessoas que não estão estudando. Exatamente. Não estão. É isso aí. Você acabou de me dizer, teólogos, pessoas com mais acesso ao estudo, que estudaram e entenderam que começou tudo com a Igreja Católica. Então, ok. E agora, essa meiuca aí que você falou, não está estudando. Não está. E aí, quando não estuda... faz muito sentido, cara. Quando você estuda, a única conclusão que você chega é que tu tá no lugar certo. Sim, mas o problema E quando o cara tá lá, ele diz, peraí, é ali. Sim, mas o problema, o que você faz com essa meiuca aí que ele falou? De pessoas da classe média baixa, Tem que levar o estão estudo. voltando. Tem que levar para o estudo. Tem que levar. A única, olha, eu tenho dito isso aqui algumas vezes, sem detrimento de ninguém nem nada, mas aonde a gente vê coisa de igreja católica. Claro, a igreja católica tem as suas belezas para tudo que é canto. Mas onde você vê aonde está criando raiz para valer, você pode ver que na espinha dorsal tem estudo. Exatamente. Não tem só pastoral. A pastoral sem estudo, ela fica meio doida, meio esquizofrênica. Acaba sendo meio que um trabalho voluntário. Né? Acaba sendo uma ONG. Uma ONG, exatamente. Eu tiro muito pela a minha experiência de caminhada de fé. Eu costumo falar para as pessoas, principalmente para os catequistas que eu acompanho, que a minha catequese foi a catequese do testemunho. A minha catequese, os meus 6 anos não foi uma catequese de aprofundamento na doutrina e na palavra. Não foi. Né? Esse aprofundamento eu tive quando eu entrei para a faculdade de filosofia no ano de 2015. Não, mas tudo bem, você fez a catequese com quantos anos? 7 anos. De 7 aos... Até os quase 13 anos por aí. Então, de 7 aos 13. Mas de qualquer jeito, já tinha um entendimento maior até do que as crianças que entram na catequese. Agora, pergunta. A pessoa que lhe deu catequese, ela sabia catequese para valer? Não. Não sabia. É a mesma coisa comigo. A minha madrinha de crisma foi minha catequista durante um tempo. Assim, com um mínimo de estudo depois dela, eu sabia 10 vezes mais do que ela, que ela foi minha catequista. Nada contra ela ser minha catequista. Mas nós estamos detectando um problema. Os catequistas, de um modo geral, são pessoas de muito boa vontade, das nossas paróquias, mas que não se prepararam para dar a catequese. Se prepararam um pouco. Tem até uma frase de São José Maria Escrivá, que ele fala assim, eu trabalho, eu sou casto, e eu sei que por fim ele fala assim, mas eu não estudo. Então eu só sou bonzinho, eu não sou bom. Né? Porque ele quer dizer, e rezo, porque ele quer dizer o seguinte, que todas essas dimensões, elas precisam acontecer na caminhada de fé. Né? Não basta só eu rezar, eu trabalhar e ser casto. Eu preciso também me aprofundar na fé que eu professo. Né? Falando sobre a sua catequista. A minha catequista também não teve, não teve formação. Né?
Certamente era uma senhora muito bem intencionada, Uhum. que amava muito, amava o senhor, queria, né, o que eu posso fazer, como é que eu posso ajudar, mas faltava essa formação. Isso acontece muito. Era tudo isso daí. Exato. E aí por isso que eu falo que a minha catequese foi do testemunho, porque quando eu leio Atos dos Apóstolos, e eu me emociono muito com Atos dos Apóstolos, porque a minha comunidade eram pessoas que não passavam necessidades. O meu avô era muito, muito piedoso, e quando alguém estava doente, ele era o primeiro a avisar na celebração da palavra: olha, tal pessoa na casa de fulano não está bem de saúde. Nós queremos reunir todos os homens dessa comunidade e nós vamos cuidar da roça dele, né? A plantação de arroz. E fazia isso. Uma vez por mês, lá tinha um açude, né, uma represa comunitária. Uma vez por mês se juntava todos os homens, iam pescar e partilhavam em si os peixes que nós pegávamos ali. E outro fato também que era muito interessante, quando nós estávamos todos trabalhando, porque as plantações eram todas uma do lado da outra, quando alguém da comunidade falecia, todo mundo se reunia e ia rezar o terço na roça. Saía, deixava lá a sua colheita, ia debaixo de uma coberta de palha de coco-babaçu e íamos rezar o terço pela alma daquele falecido. Então, assim, aquilo que nós lemos nos Atos dos Apóstolos era a minha comunidade de origem. Partilhavam os bens. Partilhavam os bens. Tinha oração em comum. Oração em comum, né? Então, era isso. E então, era uma catequese do testemunho. Então, aquilo que eu aprendi de doutrina foi depois que eu entrei na filosofia, mas eu sou tão grato a tudo isso, porque isso são valores que, até para os pais hoje, que às vezes, não faz muito sentido rezar com meu filho, não faz muito sentido fazer as leituras da palavra de Deus em casa e ensinar isso. Faz sentido. Porque Total. se eu não tivesse aquela vivência naquela época, eu não saberia o valor de uma comunidade. E também na comunidade, a essa altura, só havia a celebração da palavra. A celebração Porque da o palavra. padre não deixava hóstias por um ano inteiro. Não deixava. Não havia sacrário. Nem existe ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística lá. E às vezes Nem as pessoas não dão valor à celebração da palavra. Que coisa, né? Né? Isso também é um ensinamento para quem momentaneamente está impedido de comungar. Exato. Por exemplo, os casais de segunda união, né? Porque lá, na sua comunidade, todo mundo podia comungar. Mas cadê a comunhão? Não tem o padre. Não tinha. Não tinha. Mas viviam o evangelho. Vocês Exato. viviam o evangelho. Meu tio-avô, ele faleceu faz pouco tempo. Ele chegava mais cedo com o rádio de pilha dele. E aí tinha umas fitas, às vezes ele levava a radiola com o disco de vinil do Padre Zezinho. Enquanto as pessoas iam chegando, ele chegava muito mais cedo. Ele colocava as músicas pra gente decorar. E aí, nos momentos da celebração da palavra, a maioria dos idosos eram analfabetos, não sabiam ler. Os mais jovens faziam as leituras e os mais velhos explicavam para nós. Olha. E aquilo para mim era muito, muito, muito gratificante, porque eu comecei a aprender a ler com a ajuda desse meu tio-avô. Comecei a aprender a ler lendo os salmos, né? Eu era muito tímido, muito introspectivo. Então eu passava um mês indo até a casa do meu tio-avô para poder decorar os salmos, né? E aí chegava o dia da celebração da palavra e eu fazia a leitura dos salmos. Então, assim, essa insistência, essa presença mesmo de comunidade, para mim, ela foi de grande importância, né? Por isso é que é tão importante nós fazermos parte de uma comunidade eclesial. Nós somos hoje tentados a sermos católicos de rede social, né? E às vezes nós... De assistir missa só em casa. Só em casa. Que a pandemia fez isso. Então, aí quando acabou a pandemia, abre a igreja, vai para a igreja, muita gente continua em casa. Continua em casa. Tem que ir, precisa. Tem que ir mesmo E você, falando das crianças, o quanto é importante, sim, óbvio, tem que levar para catequese, tem que fazer tudo isso, mas a formação em casa dos pais, os pais rezarem, os pais mostrarem para os filhos a importância de rezar, os pais irem à missa e levarem os filhos e falar assim, não tem negociação, domingo não é dia de churrasco, nem de praia, nem de piscina. Domingo, depois da missa, ok. Entendeu? A gente tem que ir à missa. Mas tem um churrasco do fulaninho, tem um não sei o que do cicraninho. Tá ótimo, depois a missa, tem a missa. Lá em casa é assim. Eles já sabem, os três já sabem. Então, se
se vê isso em casa, porque às vezes eu vejo, e já vi muito disso, a criança sai da catequese, os pais não vão à missa, a criança fez, depois se perde total, perdeu todo, porque a criança tem, sei lá, 11 anos, como é que ela vai sozinha à missa? Não vai. Os pais não lembram, a criança nem vai lembrar que domingo é dia de missa. E acaba por ser uma catequese quase como que a mesma coisa que eu tenho que batizar meu filho, e eu também tenho que casar na igreja. Vira uma questão social. Social. Não é disso que nós precisamos hoje. Claro que Deus se aproveita de tudo. Daquele que foi batizado, daquele que casou, daquele que fez a primeira comunhão. Melhor que seja assim. Mas nós estamos precisando de gente que queira entender a fé católica. Eu há uns 4, 5 anos atrás, me procuraram aqui 9 ou 10 senhoras. Essas senhoras, elas pertencem hoje a um centro espírita, próximo daqui, bem próximo, diga-se de passagem. E aí, o que elas me disseram? Nós não encontramos quem nos explicasse as escrituras. E aí, nós nos tornamos espíritas, porque nos explicaram. E eu fiquei pensando, como aqueles espíritas podem explicar as escrituras de Jesus Cristo para aquelas senhoras que saíram do apostolado da oração e da Legião de Maria? Como essa conta não fecha? Não há nenhum espírita que consiga explicar o Evangelho de Jesus Cristo como o Evangelho de Jesus Cristo é, explicado pela Igreja Católica. Até porque tem uma reinterpretação de Allan Kardec ali. Não tem nada a ver com a outra. Uma interpretação. Você está entendendo? Assim. Então a gente fica vendo. Agora, faltou acolhida? Faltou o quê? Essas senhoras? Faltou profundidade. Mas a gente vê muito católico, isso é importante para quem está ouvindo. Católico, mas eu gosto muito da Igreja Católica, amo Jesus, amo Nossa Senhora, não sei o quê. Eu li aquele livro que fala sobre reencarnação. Olha para isso. Outro dia eu peguei 2 aqui que me falaram isso. Aí eu olhei para elas e falei assim, mas espera aí, você acredita em reencarnação? Faz tanto sentido, né? Aí eu falei, mas não, o que não está fazendo sentido para mim é você acreditar em Jesus. Você acredita em Jesus Cristo? Você crê em Jesus? Creio. O que é para você? É o Salvador. Eu falei, tá ótimo, Jesus é o Salvador para você. Então, como você acredita na reencarnação? Aí eu fui explicar o que era reencarnação. Eu falei, quando você reencarna, você está se salvando. Até você chegar no ápice você foi reencarnando para você pagar os seus pecados, você está se salvando. Mas Jesus morreu para te salvar. Então não está batendo uma coisa com outra. Ou você acredita nisso ou nisso. Elas ficaram paradas me olhando e falaram assim, Não pararam para pensar nisso, entendeu? E aí vai levando aquilo, vai recebendo aquele conteúdo, vai recebendo. Não estou aqui falando mal dos espíritas. Só estou dizendo que não condiz com crer em Jesus Cristo. Não é uma doutrina católica. Não é. Nós estamos falando a católicos. Né? Católicos são católicos e não acreditam em espiritismo. Ponto final. Volto a dizer, antes que a gente receba aqui uma enxurrada de respeitamos os espíritos, querendo o que eles quiserem. Seja. Só estou dizendo que não bate com a morte de Jesus na cruz e a ressurreição. Isso. E principalmente com quem se diz católico, né? Exatamente isso. Professa uma fé. E aí por aí nós percebemos a superficialidade da fé de algumas pessoas. Por isso que acabam sendo presas fáceis, né? Porque muitas vezes basta você ter uma boa oratória, né? E fingir que sabe, e você consegue convencer outras pessoas, né? Então, o nosso povo católico precisa ter essa consciência da fé que professam. Eu não sei, eu sempre falo isso para quando lançam perguntas, na escola falaram isso sobre a Igreja Católica. Você sabe responder? Não sei. Então, não fala. É melhor do que falar alguma coisa errada. Mas a partir do momento que você chega em casa, é sua obrigação como católico estudar. E qual é a sua fonte? Isso aí. A Bíblia, o catecismo. Tem alguma dúvida? Procure alguém mais instruído. O Pensar Catequese. Estamos aqui, estamos aí. Procure o Pensar Catequese. Mas o Pensar Catequese, eu acho assim, você falou uma coisa lá atrás, eu anotei. A sua catequista foi embora por causa do sustento. Isso. E aqui a gente tem que desmistificar. Senão a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? Eu não estou dizendo que todo catequista tem que
ser sustentado. Não é isso. Mas há que se ter cursos de catequese que um catequista possa fazer. Isso não tem como ser apenas de graça. Isso pode ser muito acessível, né? Vamos dizer, sei lá, R$10 por mês. Um curso de catequese, R$20 por mês. Tá bem, mas tem que ter. Porque senão hoje a gente não consegue, nessa profusão de coisas que há, e eu tenho ficado... Eu tenho um misto de angústia e de esperança. Por quê? Eu tenho um misto de angústia e de esperança. Eu vejo que a internet ela é avassaladora, ela vem com uma força gigantesca em cima de multidões e multidões. Por outro lado, eu não vejo nós católicos com essa mesma força dentro das redes que as outras religiões têm. Então, assim, e aí, muito por quê? Porque não se consegue viabilidade financeira. Aí eu não posso cobrar nada. Eu tenho que fazer aquilo, não pode cobrar R$1. Olha, mas aquilo tem câmera, aquilo tem microfone, aquilo tem edição, aquilo tem luz, aquilo tem estúdio, aquilo tem copy, aquilo tem tráfego, aquilo tem um monte de coisa. Seu tempo de estudo, o seu né? tempo. Então, assim, tem que desmistificar. Nós fizemos um curso sobre Fátima. Melhor, sobre o terço. Sobre Fátima vai ser agora. E as pessoas vinham batendo na gente, mas... Poucas, como é que mas tinha uns uma meia abestados, dúzia assim. Pra usar a palavra lá da tua região, tinha uns abestados. Que eu já botei o chapéu também. Você tá entendendo? Vamos botar nosso chapéu pra responder. Botar o chapéu pra responder. Ai, mas vocês estão cobrando o curso do terço. Não é Estão cobrando pra rezar o terço. Não tô cobrando nada. Era Você pode rezar terço comigo em YouTube milhões de vezes de graça. Aquilo é uma aula que está numa plataforma que precisa de remuneração, senão, por conta dessa bobagem, que é uma armadilha do capeta, aí ninguém consegue fazer, não consegue investir, não consegue ter equipe, não consegue ter força. Inclusive, até já falei aqui, mas repito, teve para uma que eu respondi. Eu falei assim, você comprou a palavra de Deus. Ah, comprei a palavra de Deus. Sim, você comprou uma Bíblia. Você comprou o papel que foi feito, a capa, a edição, o cara que foi lá produzir, passou na gráfica, a impressão, foi na loja vender. Você não comprou a palavra, você comprou aquilo que foi produzido. É a mesma coisa um curso. Exatamente. É porque as pessoas não estão vendo toda a estrutura que tem por trás. Você, por exemplo, um professor de teologia e de filosofia. Você pode fazer milhões de horas de curso. Agora, como é que você se mantém? Senão vai acontecer igual a tua catequista. Uma hora você vai trabalhar em outra coisa... Porque não tem dinheiro. E parou de fazer. Exatamente. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que é catequista, ela falou assim, Gessiandro, alguém paga essa conta. Se a pessoa que está adquirindo esse conteúdo, esse curso, por exemplo, de vocês, mas alguém está pagando. E quem é que está pagando essa conta? São vocês que estão produzindo esse material de qualidade. Então, às vezes, falta um pouco de caridade entre muitos católicos, né, para ajudar as pessoas na evangelização. Porque se não existe isso, a nossa evangelização não chega tão longe assim. E principalmente conteúdos formativos. Mas, irmãos, há anos isso é feito, só que de forma diferente. Isso é feito em as Paulinas, por exemplo. Editam livros aí. A Ave Maria edita livro. É uma editora poderosíssima. A primeira Bíblia no Brasil foi feita pela Ave Maria. Então, assim, tem que desmistificar curso online. Isso não tem que ser conteúdo todo de graça, que senão você não consegue hospedar, não consegue manter e não consegue difundir. E nem propagar, exatamente. Exato. Esses dias eu fiz... Esses dias não, já faz um ano. Teve uma pessoa que colocou, né, nas redes sociais que, tipo, de graça recebeu, de graça deveis vos dar. Aí, mais um. Aí eu peguei e coloquei, o operário é digno de seu sustento. Respondi com uma citação bíblica também, né? E aí depois disso eu fiquei pensando, eu comecei a colocar no lápis, né? Tudo que eu gastei da formação, né? Porque além da filosofia e teologia eu tenho 4 especializações. Foram mais de R$104 mil, e aqui eu não estou falando dos livros que eu comprei, do tempo que eu gastei, da gasolina... Da comida, né? Da comida. Da roupa. Tá falando da mensalidade do curso que você pagou. Da mensalidade do curso que eu paguei, né? Isso já tem um tempo, hein? Você corrigiu agora? Então, e aí eu coloquei isso, né? Coloquei lá tudo que eu já... O caminho que eu trilhei até ali. Então, assim, saiu do meu bolso, né?
saiu do nosso bolso. Uma coisa não aconteceu. Isso não aconteceu da noite pro dia. Eu simplesmente acordei com todas as capacidades necessárias para editar vídeo, para fazer conteúdo, para gravar aula, para editar. Não. O Gessiandro não sabia mexer nem direito no celular, teve que fazer curso. Não sabia usar Instagram, foi fazer curso. Não sabia editar uma foto, foi fazer curso. Não sabia editar um vídeo, foi fazer curso. Não conseguia se comunicar muito bem, foi fazer curso. Então, todas as minhas dificuldades eu busquei superar cada uma delas e estudando. Para poder e passar tirando o seu do meu conhecimento bolso. para as pessoas, é isso aí. E as pessoas precisam ter essa consciência, né? De ajudar na evangelização. Porque se essa mensagem, esse vídeo está chegando a mais pessoas, mas existe uma equipe por trás, né? Existe uma estrutura por trás. E que não é barata. Que não é barato, precisa ser mantida. Né? E isso também é ajudar na evangelização. Isso também é ajudar na formação do povo de Deus. Né? Eu tenho uma Bíblia, acho que é da tradução da CNBB, né? Que ela, no início do livro de Tobias, ele diz matrimônio e patrimônio a serviço do reino. A introdução diz isso, matrimônio e patrimônio a serviço do reino. É importante isso, né? Então, assim, quando a gente fala de um curso do terço, por que eu fiz um curso do terço? Não tinha o que fazer na vida? É porque eu detectei, nas centenas de igrejas que eu fui, que tem gente que não sabe rezar o terço. Exato. Esses dias simples assim. Esses dias a minha prima, que está à frente da comunidade vizinha da minha comunidade de origem, ela pediu para eu ensinar ela a rezar o texto e ela está à frente da comunidade. Lá no Maranhão. Tô falando daquelas mesmas pessoas que ficaram lá e eu saí. É isso aí. Ela falou, eu não sei rezar o texto. Muita gente ainda não sabe. E aí eu peguei e falei assim, tá aqui, esse livro, esse documento da igreja explica o que é o Santo Terço, como rezar e tá aqui. Então, mas isso, imagina, você fez com a sua prima. Mas imagina que diante de você aparecessem 50 mil pessoas. Então. E dissessem assim, eu não sei rezar o texto, me ensine. Você não tem como fazer para 50 mil pessoas. Você hospeda num lugar, a pessoa vai lá, compra, paga e estuda. E por um preço mais acessível, claro. E te ajuda a crescer na espiritualidade. A mesma coisa vai acontecer agora com o curso de Fátima que nós vamos fazer. É um curso em que eu vou dar, sei lá, acho que era 12 ou 15 aulas de 1 hora. Quanto eu estudei de Fátima para dar 15 horas de curso? Sem ficar repetitivo. Dizendo para você que eu sei a mensagem de Fátima. Então, assim... Foi o que ele falou, quantos cursos ele fez. É um trabalho. Claro. É o que, agora, mesmo que a minha parte fosse de graça, o Bertaldo não ganhou R$1, mas o restante não tem como ser. Né? Então, assim, isso tem que desmistificar. Senão vai acontecer o que aconteceu com você. A sua catequista foi embora porque não tinha o que comer. Isso daí a gente tem que dar um salto nisso. Olha, gente, vamos dar um salto nesse negócio? Vamos para a próxima. Agora, ó, tem curso aqui pronto, nós vamos desenvolver e tal. Você entra, não vai te custar, não, deve custar o preço do refrigerante. Paga um preço do refrigerante e começa a consumir bom conteúdo. Porque o sujeito paga, por exemplo, a cerveja, paga a cachaça, paga o não sei o que lá, cigarro. Paga o cigarro, paga o forró, paga a noitada, não é? Paga a mulher que não devia pagar e tantas outras coisas, mas não tem a cara de pau de pagar uma coisa para poder crescer na fé. Aí é demais, né? E aquelas comunidades que forem muito humildes, dá pra... Agora eu não sei como é que chega a internet lá, né? Esse que é o problema. Não, mas hoje quase que todos os dá, lugares né? Aí têm. dá. A professora reúne, compra abre e junta a turminha claro e vê todo mundo junto, faz assim. Aí, dá. Mas eu acho que a missão dele também é formar a professora, né? E a professora consegue passar. É a catequista, né? Eu acho os seus cursos, eles são voltados para o público final ou para quem vai dar a catequese? Para quem vai dar a catequese. Mesmo que já tenha muito tempo na caminhada, sim. Mas... Ou alguém pode estar assistindo também e falar assim, eu gostaria de me tornar um catequista, uma catequista. Então, tem o seu curso que a pessoa pode fazer para poder se formar e entender como ser um bom catequista. Eu queria saber o contrário. Você já teve quantos alunos? Olha, olhando hoje na área de alunos da plataforma, 3.000 e pouquinho de alunos. Do início da pandemia até hoje. Então, e desses 3.000 e pouquinho, ou juntando os outros que você fez online gratuitamente e tal, você já descobriu algum que diz assim, beleza, isso eu já sei tudo. Não preciso de nada disso.
Obrigado, já Como passei assim dessa algum? etapa. Eu não entendi. Já. Você entendeu? Já. Como Já assim? Você já achou 1, 2, 3, quantos? Um que é um Olha, aluno? Não, professor. Não entendi. Não, então, um aluno dele. é Isso, isso? catequista. Ah, tá. Que Já. era bom, que era uma pessoa que estava bem. Na verdade, né, Que não precisaria do curso. na verdade, já me aconteceu. E aí, o que eu fiz, né? Eu peguei e convidei. Eu tinha um quadro até a metade deste ano que se chamava de Catequista para Catequista, onde sempre tinha um convidado para dar formação em algum tema específico. E geralmente essas pessoas, né, uma pessoa na verdade, eu peguei, ela falou: "Ah, isso daí eu já sabia, né? Daí é para quem tá chegando agora." OK, né? Eu falei: "Ah, então se você já sabe desse assunto, então eu estou te convidando para fazer uma live com a gente no quadro de Catequista para Catequista." E aí ela: "Não, que não sei o que." "Não, mas você já sabe e tal." Aí beleza, né? Com muita insistência ela aceitou. Só que ela estava em outros grupos do WhatsApp e eu vi nos grupos do WhatsApp ela falando: "Pessoal, eu comecei a catequese faz 2 meses, 3 meses, alguém me ajuda nisso, nisso, nisso." E aí eu percebi que, na verdade, a pessoa estava sendo soberba. Mas, enfim, vida que segue. E aí, OK, né? Durante Botou ela na live? Durante a live ela foi falando sobre o tema e eu, olhando assim, ué, gente, mas tudo que ela tá falando é o conteúdo do meu curso. Ela leu o seu curso. Ué, Aí eu fiquei, e eu olhando assim, né? E eu falei: "Gente, ela tá..." Aí olhei as apostilas, eu falei: "Gente, ela pegou os parágrafos da minha apostila e foi e montou o slide dela, a fala dela e deu a formação, né, ao vivo." E aí eu percebi que muitas vezes é muito mais falta de humildade, né? Porque eu sempre tenho algo a aprender com o outro. Sempre. Com certeza. O GC não tem formação nisso e nisso, mas quantas coisas eu aprendo com quem não tem formação nenhuma. Então, assim, às vezes falta um pouco de humildade, né? Sempre você vai ter alguma coisa nova para aprender. Verdade. Né? É verdade. Mas já me aconteceu. Você pode assim. até, assim, pô, eu sei desse Não, assunto. mas essa Olha que você só, pegou, ela não sabia, né? eu sigo, quando eu sigo o Pensar Catequese, e eu adoro ver suas respostas. E, assim, tem coisas que realmente deixa eu ver isso aqui. Mas, assim, até as que eu sei, eu gosto de ouvir de novo, porque eu falo: olha que legal. Dá um refresh na mente, entendeu? É importante. Porque aí você dá um passo a mais. Às vezes eu recebo perguntas de coisas que eu já sei. Não existe aquele que sabe tudo. E aí eu Não vou me existe aprofundar Só Deus, né? Só Deus. E aí eu vou me aprofundar para poder disponibilizar os documentos que estão naquela informação, e aí eu acabo adquirindo uma informação a mais que eu não sabia. Então, assim, sempre a gente pode aprender um pouco mais até daquilo que a gente acha que já sabe, né? Agora, Gessiandro, me diz uma coisa. A gente tem um novo missal que chegou agora. Aqui no Santuário a gente começou a usar ontem, no primeiro domingo do Advento. Mundo, né? Não, já descobri que teve gente que começou a usar antes. Isso. Ah, é? E assim, eu queria que você explicasse para as pessoas, primeiro, tem gente que vai perguntar o que é um missal, né? Explicar para as pessoas o que é um missal. Muita gente, eu já sei o que é um missal, mas não tem problema, ouve o professor falar aqui de novo. E explicar para as pessoas que mudança, por que foi feito esse novo missal, de onde veio essa mudança, o que é isso? Conta pra gente. Bom, o missal, ele está ali as orações da missa. É importante a gente entender que na missa existe o missal, que o padre fica ali com as orações da Santa Missa, as orações próprias, etc. e tal, os prefácios comuns e etc. E aí nós temos o lecionário, onde tem as leituras para a missa, lecionário dominical. Além deste lecionário, nós também temos um outro, que é o lecionário da semana, né? O semanal, que são as leituras da Santa, da semana. E nós também temos um outro que é o santoral, que são próprios dos santos. Então tem tudo isso. Já o novo missal, né, ele busca nessa nova edição ser mais fiel ao latim. Então, assim, vocês podem perceber que as orações, elas são ainda mais profundas. A oração eucarística já é profunda e as orações com essa nova tradução são ainda mais profundas. Mas isso aconteceu no mundo todo ou só no Brasil? No mundo todo, por exemplo. No mundo todo está com missal novo? Não, o Brasil veio agora, mas já no Portugal acho que já tem para mais de 15 anos que tem a nova... Que foi feita a nova edição. Nova edição, sei lá, essa reavaliação. A nova edição. Então, assim, o que modificou foi algumas orações. Coisa pouca, né? Algumas orações e até mesmo as respostas. Então, por exemplo, uma das orações
onde o padre vai, antes do Pai Nosso, né, ele faz essa oração, né, elevemos nossas mãos ao Pai, e quando ele vai fazer a bênção também, ou pega a Eucaristia, né, ele fala essas sagradas mãos, né, então mostrando aí um pouco mais de profundidade aquilo que Jesus fez na ceia, né. Então Jesus pega a Eucaristia, tomou o pão e o vinho, não sei o quê, então ele com suas sagradas mãos e etc e tal. Então buscou ser mais profundo, né? A própria CNBB está com várias aí informações sobre a mistagogia, né, dessa nova tradução do Missal Romano, porque, voltando um pouco mais, a Sacrosanto Concílio, de 1963, eu acho, 62, 63, tem alguns pontos que ela fala várias vezes, eu acho que 15 vezes esse documento da Igreja fala da importância da participação plena, ativa e consciente dos fiéis na Santa Missa, né? Então, quando nós olhamos hoje para a questão do Missal Romano, eu posso dizer que é a obrigação de todos os fiéis terem o conhecimento do que se reza, né? Então, se você está atento hoje, as pessoas que estão nos acompanhando, prestem muita atenção naquilo que o padre está rezando, principalmente aí na oração eucarística. Então, hoje, as orações eucarísticas, com essa nova edição, ela te convida a uma profundidade maior para entender a riqueza do que é a Santa Missa. A riqueza do que é esse momento da transubstanciação, onde o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Santa Missa, para nós, ela se torna muito mais profunda quando nós compreendemos ela do começo ao fim. E a nova edição do Missal Romano, ela traz essa profundidade. Além disso, a própria Igreja hoje, principalmente no contexto do Brasil, está com essa preocupação de levar as pessoas ao conhecimento do Missal Romano. Então mudou as orações. Ontem me chamou a atenção quando, né, o Dom Antônio falou mistério da fé. Não é mais eis o mistério da fé, agora é mistério da fé. Eu falei, da fé. Faltou o eis, porque agora mudou. Mistério da fé. Agora é mistério da fé, tirou o eis. Isso. E aí ele traz essa profundidade também, até mesmo nas orações dos santos, né, da Santíssima Virgem. Também São José. São José também acrescenta aí, justamente para promover uma maior participação dos fiéis. Então, os fiéis precisam estar atentos a essa nova edição, na verdade, as orações eucarísticas, olhar a profundidade dela, olhar também a profundidade daquele que está celebrando, porque o sacerdote celebra na pessoa de Cristo, in persona Christi. Então, imaginar que quando o sacerdote faz a imposição das suas mãos, né, ali ele não é mais o sacerdote, a pessoa do sacerdote, mas é o próprio Cristo, que está com as suas santas e veneráveis mãos. Identificar tudo isso também, a grandeza e a profundidade da nossa fé. Ao mesmo tempo, no momento da oração eucarística, entender a profundeza daquilo que nós estamos celebrando. Mas se a gente traduz o missal, tem essa profundidade, e a gente não dá essa formação, não vamos esperar que quem está na Assembleia vai entender. Não vai. Não e, vai. Essa profundidade de explicação também não dá para dar na hora da missa. Concorda comigo? Exato. Você não vai fazer da missa e ficar explicando o que é. Também não dá para ser apenas aos senhores bispos e padres. Porque eles já sabem e por ministério tem a obrigação de saber, né? de se atualizar. Então, de novo, a gente cai na catequese. Quer dizer, durante muito tempo a gente teve um programa na rádio que ela explicava o Missal Romano. As letrinhas vermelhas do Missal Romano. A gente pensou que ia fazer o programa durante um mês, nós fizemos 3 anos. De tantas até dúvidas. As pessoas entenderem o que elas têm que fazer na missa. Né? Porque você vê que a pessoa, às vezes, aí, por exemplo, na hora do Pai Nosso, aí tá todo mundo lá assim junto com o padre. Aí na hora do por Cristo, com Cristo em Cristo também, a pessoa ainda vai levantando a mão assim junto. Isso é próprio do sacerdote. Isso. Né? Isso não é para o fiel, tô enganada? Com essa nova edição do Missal Romano, tem uma das monições, né, que o sacerdote convida toda a Assembleia. Na rubrica fala que é apenas o sacerdote, mas a monição fala que toda a Assembleia. Então, assim, a CNBB nos últimos meses ela tem falado que não, toda a Assembleia tem que levantar
as mãos neste momento. Né? Tem que seguir ali a teologia. Mas peraí, em que momento? Que agora eu tô perdida, porque até momento, então não era. Na oração do Pai Nosso, né? Até então era assim. Isso. Mãos postas. E agora? E o sacerdote. Isso. Assim. Nessa nova monição, o sacerdote convida o povo a rezar com as mãos assim. Ah, já entendi. A CNBB falou, gente, já que todo mundo levanta a mão, vamos agora instituir que a mão é levantada. Basicamente isso, né? Porque todo mundo faz isso. Exato. E difícil ver algum... O professor Michel, assim. ele fala alguns aspectos bem importantes sobre isso, justamente essa questão do costume generalizado, né? Se torna um costume generalizado e aí os fiéis acabam fazendo. E aí tem muitos que têm a síndrome da Gabriela, né? Ah, eu sempre fiz assim, aí eu sempre fui assim. E aí acaba deixando, né? Mas com essa nova edição diz que nessa munição os fiéis também erguem... Obrigatoriamente? Não é obrigatório. Facultativamente. Facultativamente. Mas eu acho que veio disso. Eles falaram, gente, não dá pra gente lutar. Não dá pra puxar de volta, Não né? dá pra puxar, fazer todo mundo ficar com a mão. Então institui-se que ok, fica com a mão. E na hora do pôr Cristo com Cristo em Cristo? Na hora do pôr Cristo com Cristo em Cristo, nós temos que ficar com as nossas mãozinhas postas, né? E... No novo missal também, tá? Isso, nós temos que ficar com as mãos mas postas. o professor sabe que tem celebrações em que os sacerdotes convidam o povo a fazer isso. Aí nós temos uma outra grande dificuldade. Inclusive eu respondi essa pergunta ontem para uma catequista. Quando o padre manda fazer isso, quando ele fala isso. E aí eu peguei e usei uma citação da própria Sacrosanto Concílio. Eu não me recordo agora o número, mas diz que o sacerdote ele não pode mudar a estrutura da Santa Missa, tirar ou acrescentar qualquer formulação ali. O sacerdote, assim como nós, né, os fiéis, estamos sujeitos à Santa Missa. Eu não posso. Eu acho que fica legal agora, nesse momento, ter dancinha. Não, eu não posso. Não existe o meu querer, o meu gosto na Santa Missa. Até porque, se cada um colocar um pendurucalho ou suprimir alguma coisa diferente na missa, daqui a pouco a gente descaracteriza tudo. Você não reconhece mais. Exato. Vira outra coisa. Esses dias eu fiz uma live e aí eu falava o seguinte... Ou seja, desculpa te cortar, sem problemas. Mas da sua fala, de acordo com esse documento, se o padre fala, todo mundo junto por Cristo, com Cristo, em Cristo, a pessoa fica quieta? Eu fico. Gessiano, quem tá vendo, eu fico. Eu também fico. Eu confesso que eu também fico. Eu fico. Eu também. Vamos bater palma. Eu não bato palma. Desculpa, e olha que a minha origem é na Renovação Carismática Católica. Mas explica por que não bate palma. Então, nós temos que entender o seguinte. Na Santa Missa não existe esse espaço para bater palmas. Não existe isso também no rito. O rito não dá esse espaço. Se nós seguirmos o rito, aquilo que está ali, nós vamos viver dignamente a Santa Missa. Sem precisar fazer dancinhas, sem precisar bater palmas, porque nós sabemos que a missa é Calvário. A missa é ação de graças. A missa também tem um aspecto de louvor? Tem, mas nós usamos a boca para louvar, para cantar. Todos a uma só voz, cantemos. Usamos a nossa fala. É isso. Então não precisa ficar batendo Mas, por palma. exemplo, quando você tem a celebração de alguns grupos específicos, Neocatecumenato, Renovação Carismática Católica e tal e coisa, como é que você aplica isso? Porque há coisas específicas ali. Aí que tá. Nós precisamos trabalhar uma coisa que é muito importante. A obediência. Porque a liturgia ela não muda dependendo do seu grupo, do seu carisma, da sua congregação, da sua ordem. Porque a missa é da igreja. Ela não pertence... Por exemplo, eu fui religioso por um tempo. Fui franciscano. A missa religiosa do religioso no convento, enfim, na paróquia do religioso, ela não tem que ser mudada a partir daquele carisma, não. Todos nós precisamos ter obediência à Santa Mãe Igreja. Tudo bem, mas se você for na África... Em algumas celebrações, o povo dança, canta e bate palma, dá com pau e aquilo faz parte daquela cultura. Aí que tá, existe uma autorização por parte do Vaticano para aquela cultura. Aquela cultura ela pode fazer isso naqueles momentos. Isso não se torna um abuso litúrgico porque faz parte daquela cultura,
e faz naquele Até momento. porque, eu tô aqui elucubrando, de repente, num cortejo fúnebre, alguma coisa, é próprio daquela cultura fazer aquele tipo de dança. Exato. Não estou dizendo que a missa seja fúnebre, mas a missa é um calvário. É um momento que a gente está ali, é a morte de Jesus na cruz e tudo aquilo. De repente, para essa cultura, aquilo é a expressão daquele momento de dor, daquele momento, daquele sentimento. Pode ser isso, entendeu? Uhum. A questão que eu percebo, por exemplo, vamos olhar para o contexto brasileiro. As pessoas, elas não sabem de fato a fé que professam. A gente falava bem no começo. As pessoas não sabem de fato a fé que professam. Então, em determinados momentos da fé e ambientes, para tentar ser atrativo, nós vamos acrescentando coisas que não têm necessidade e não deveriam. Se nós formos adequar a Santa Missa a todas as realidades, por exemplo, Nordeste, eu vou colocar as músicas em ritmo de forró, outra região vou colocar um ritmo sertanejo. Aqui vai botar um pandeiro. Aqui vou colocar um pandeiro. Um pagode. Então, assim, hoje... Um paragode, vai fazer um paragode. Bem isso, né? E aí, no contexto brasileiro, nós vamos identificando, assim, várias modificações do rito. É missa afro, é missa sertaneja, é missa do vaqueiro, é missa disso, é missa... E isso acaba deformando o rito, ao invés de nós fazermos uma formação do povo de Deus. Eu, até os meus 17 anos, eu não entendia a Santa Missa, eu não participava da Santa Missa porque eu não tinha Santa Missa. Não tinha Santa Missa na minha realidade. É verdade, só uma vez por ano, né? Isso. Então, quando eu fui para São Paulo, eu comecei a participar da Santa Missa, mas eu não entendia nada. Aí me colocaram na equipe de liturgia. E aí começou a ter formações. E aí eu fui entendendo. Pouco, mas eu fui entendendo. Depois, né, quando eu comecei a fazer faculdade, que aí sim eu fui entender o que eu estava celebrando e como deveria celebrar. Então, mudou a minha compreensão de estar ali naquele momento. Comecei a chegar um pouco mais cedo para rezar o terço, para me preparar dignamente, ficar no meu canto em silêncio, porque eu entendi que aquele espaço é um lugar sagrado, que eu vou vivenciar um momento sagrado. Então, mas por que o Gessiandro teve essa mudança de postura? Porque ele foi conhecer, ele foi estudar. Eu fiz um post ontem falando da dificuldade. Será que ainda existe espaço para o silêncio dentro da igreja, dentro da Santa Missa? Às vezes as nossas comunidades parecem que nós estamos na feira, dentro da igreja, e aí nós não conseguimos celebrar. Entramos e saímos do mesmo jeito. E não pode, eu preciso ter consciência do sagrado que é aquele espaço. Consciência da vestimenta, que você vai à missa, que é importante, né? Principalmente as mulheres, com os seus decotes profundos, com suas roupas curtas, transparentes, porque tá calor, aí bota o negócio tudo fininho, que dá para ver tudo. É muito complicado. Você não pode ser motivo de pecado pro próximo. Aí o cara, ao invés de estar prestando atenção na missa, ele tá de rabo de olho olhando pra mulher. E ainda é casado, tá com a mulher do lado, é a confusão toda. Então. E aí, essa falta de conhecimento. O que foi que você tá me olhando? O que é que você tá me olhando? Não entendi. Você me lembrou uma história. Lembrei? Pode contar? Sem citar nomes, sim. Até porque eu acho que eu nem sei os nomes. Eu ia dizer da história de que não deixe seu marido dar a mão para alguém para poder rezar o Pai Nosso. Muda a história. Muda a história. Muda a história. É melhor cada um ficar rezando o Pai Nosso com mão posta. Assim. Melhor. Nada de ficar dando a mão para lateral. Melhor coisa. Isso pode acarretar problemas. Exatamente. Verdade. Mas assim, a pessoa tem que ter muito discernimento e saber precisa. Muito. E é interessante que assim, o Papa Paulo VI, nesse documento que eu falei agora há pouco, do Sacrosanto Concílio, ele fala o seguinte, né? Acho que no parágrafo 49, se eu não estou enganado, por aí, 39 ou 49, ele fala da importância de uma catequese litúrgica. Para que eu participe de maneira plena, ativa e consciente, eu preciso ter uma catequese litúrgica. Se eu não tenho uma catequese, se eu não tenho conhecimento, se torna algo chato. Eu vou para o celular, eu vou conversar com quem está do lado, eu vou atualizar os papos que eu não tive tempo durante a semana. Vai ficar reparando no penteado do outro, vai rir de não sei o quê, fofoca daqui, fofoca... Mas e onde é que tá o gargalo? As nossas comunidades precisam, as nossas dioceses, na verdade, elas precisam
assumir essa responsabilidade do processo de evangelização e de formação. E não é de hoje que a igreja fala isso, viu? Vários Eu imagino documentos. que deve ter uns 20 e tal séculos. Vários. A gente falava anos. Não, 20 Vários. séculos que tá falando Uns sobre 20 séculos. Quando eu comecei a me aprofundar nos documentos da catequese, né, eu estava dando aula até semana passada, toda quinta, eu fiz uma lista de documentos para a formação de catequista, de 1963 até hoje, para mais de 25 documentos falando. Tem que formar os catequistas, porque eles são responsáveis pela formação também do Bom, povo que de bem Deus. então que alguém está pensando nisso, né? Tem que formar isso, tem que formar isso. Agora, os mais atuais... E que bom que tem gente que obedece. Muito bem, Gessiandro. Obrigado. Você está obedecendo aos documentos da igreja. Está ajudando a formar catequistas. Olha que maravilha. Mas é aí que a dificuldade hoje a gente encontra isso, né? Parece que nós estamos na era da rebeldia. Ninguém quer ser obediente. A gente começa pela educação hoje, né? As crianças já são... E Deus age muito pela obediência. Exato. A gente precisa ser obediente. E aí nós temos vários documentos, vários documentos. Só que os documentos são publicados e são engavetados. São publicados e são engavetados. Parece que, assim, a pessoa... Por que vai botar a mão nesse vespeiro, hein? Quem é que vai mexer nisso? Tá isso é complicado. Não sei nem por onde começar. Bota aqui. Ninguém tá vendo, não. E aí, por mais ou conta menos por aí. disso, nós vamos tendo, né, pessoas que nós até começamos a identificar como católicos de IBGE. Que são os católicos que não conhecem a fé. Se dizem católicos, mas não conhecem a fé. Que, diz passagem, é a única religião que você diz que o sujeito não é praticante. Você já ouviu falar um espírita não praticante? Não. Evangélico não praticante? Budista não praticante? Seixonoe não praticante? Surfista não praticante? Jogador de futebol não praticante? Não tem, Por que inventaram esse negócio de católico não praticante? Católico Porque virou algo cultural. Cultural. E como a gente já falou várias vezes, a pessoa vai casar na igreja porque é uma tradição, vai batizar os filhos uma tradição, nem tem noção direito do que é o batismo, por que está casando na igreja, por isso que vê tanta nulidade de matrimônio e por aí vai. Porque virou algo cultural. Eu sou católico, quando morre alguém eu tô lá na missa de sétimo dia. Quando vai um sobrinho batizar, tô eu lá, tô não sei o quê, mas... E acabou. Não sou nada. Sou católico não praticante. Aí ficou essa belezura. Se tornou isso. Então, assim, as nossas dioceses, elas precisam ter, cada diocese, e os documentos falam muito disso, viu? 1997, né, quando saiu o Diretório Geral para a Catequese, já vai falar da importância de ter escolas catequéticas, né? Antes disso, 1983, né, já vai sair documento falando da importância de termos escolas catequéticas, né, nas nossas dioceses, para formar as lideranças. Porque se as lideranças não estão formadas, como que elas vão formar outras pessoas? Se eu não tenho uma pastoral matrimonial bem formada, como que nós vamos fazer uma boa catequese para quem está buscando contrair o matrimônio, para entender a vocação matrimonial, né? As obrigações como o primeiro catequista do seu filho, para entender a sua casa como uma igreja doméstica, que seja lugar de fraternidade, vivência de fé. Se essas pessoas que estão à frente das pastorais e movimentos não estão preparadas, ao invés de nós formar, o Dom Leomar fala o seguinte, né, uma frase para os catequistas. Ele fala o seguinte: catequista que não se forma, deforma o seu catequizando. De modo geral, os leigos que estão à frente das pastorais e movimentos, se não se formam, deformam aqueles que eles vão acompanhar. Então aí nós temos que, de fato, assumir a nossa responsabilidade como batizados e batizadas. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Porque a partir do momento que eu recebo o sacramento do batismo, eu faço parte de uma comunidade eclesial. Eu sou membro do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Eu sou convidado também a anunciar o reino de Deus. Mas como que eu estou assumindo isso? Como que eu estou fazendo isso? É verdade. Como que eu Isso estou importante. dando razão à nossa fé, caso alguém precise de resposta, como diz o apóstolo? Olha, Claro. ainda sobre Praticamente, aquela conversa que eu tive com aquelas senhoras ex-católicas, aí depois disso você me fez lembrar outra história. Me chega uma senhora aqui cuspindo marimbondo. Por que ela estava cuspindo marimbondo? Porque ela foi lá nesse tal local
E aí disseram para ela o seguinte: para a senhora trabalhar no bazar de lá, Do centro espírita, que ele está dizendo. a senhora tem que fazer 1 ano de catequese. Lá. Da catequese espírita. Senão não pode. Trabalhar no bazar. Não estou falando pela, sei lá, não estou falando de nada de espiritual, de nada que vai mudar de nível, de nada. Estou falando que ela vai trabalhar no bazar. Ela vai vender roupa no bazar, roupa velha no bazar. Entendeu ou não? Sim. Mas para trabalhar no bazar, é preciso 1 ano frequentar a escola deles. Ok? Aí se você fala que para a pessoa trabalhar no bazar aqui, ela primeiro precisa 2 anos sentada ali e estudando o mistério de Fátima e os documentos da igreja. Seja um, enfim. Se seja um, eu sou decapitado em praça pública. Tá vendo? Por isso que as pessoas saem da igreja. Botar o chapéu, peraí. Tá vendo? Por isso que as pessoas saem da igreja. Não sabe acolher o irmão. Tá querendo exigir coisa, tá querendo exigir curso pra pessoa fazer. É assim que funciona. Tá entendendo a diferença, parceiro? Sim, eu entendo. É assim que funciona. Essa é a diferença. Então, assim, aqui nós temos ainda um estudo, e agora, graças a Deus, pós-pandemia vai se retomar com força, em que, para você fazer qualquer coisa, tem que estudar antes. Ponto. Ah, mas eu não quero estudar, então não vai fazer. Vai lá, senta lá e fica assistindo a missa. Ah, eu queria ser leitor. Necessário. Não vai. Não vai. E acabou. Tem que ter espinha dorsal, tem que ter estudo. Ponto. Agora deixa eu te perguntar uma coisa de ordem prática, que eu vejo que as pessoas se atrapalham muito nisso. Quando a pessoa chega na igreja, ela precisa fazer a vênia ou a genuflexão. Aí as pessoas chegam confusas. Eu faço pro altar, eu cato onde está o sacrário, porque às vezes agora o sacrário fica mais escondidinho, fica na lateral em muitas igrejas, outras estão na parte central. É com o joelho, 2 joelhos. Quando o Santíssimo está exposto, é com 2 joelhos, com o joelho. Dá uma explicação para as pessoas, por favor. Tá, quando você entra na igreja, você faz a genuflexão para o sacrário. Para o sacrário. Quando você está fazendo a adoração ao Santíssimo, você que decide se você, por piedade, vai ficar de joelhos ou apenas fazer genuflexão. Mas quando a pessoa chega diante do Santíssimo exposto, como cumprimenta corretamente ali, com a reverência correta para o Santíssimo exposto ali para o Senhor? A genuflexão. Faz genuflexão, né, e faz uma vênia profunda diante do Santíssimo Sacramento, né, mostrando aí o respeito. Estou perguntando isso porque a vida inteira eu ouvi o seguinte: diante do sacrário, você vai ajoelhar com o joelho. Quando o Santíssimo está exposto, você se ajoelha com os 2 joelhos, faz essa vênia, essa coisa mais profunda ali, essa vênia mais profunda, e se levanta. Mas você está dizendo que pode ser com o joelho só? Pode sim. Isso é importante falar, então. Não tem problema. Tá. Algumas pessoas costumam ficar de joelhos, né, diante do Santíssimo, e fica de joelho mesmo. E não tem problema, até porque isso vai muito mais assim de uma piedade popular. Se isso te ajuda a crescer ainda mais e no amor à Eucaristia, não tem problema, né? Até porque isso não é um ato litúrgico. Temos que entender isso também. Não é um ato litúrgico. Não estou na ação litúrgica na Santa Missa. Então, e quando a pessoa vai cruzar a igreja e passa diante do altar? E aí faz a vênia para o altar. Vou passar, eu faço a vênia para o altar. Porque assim, um outro dado aí importante. Quando o padre sobe o presbitério, né, ele dá um beijo no altar. Mas por que ele dá o beijo no altar? Porque o altar também representa Cristo. Cristo é o sacerdote, o altar e a vítima, né? Então, o altar também representa o Cristo. Por isso que ele dá esse beijo no altar, mostrando a sua dignidade, né? E a Assembleia precisa entender também esse aspecto. Por isso que quando eu estou passando diante do ali no presbitério, que o altar está aqui na frente, eu faço a vênia profunda para o altar. E aí eu passo. Mas faça com calma, né? Tem gente que faz meio de lado, né? Faz uma coisa quase que... faça com calma, né? Faça profundo e com calma na frente do altar. Isso mesmo se não estiver tendo a missa. Mesmo se não estiver tendo a missa. Porque o altar continua ali, exatamente, é importante. Não dá para passar reto, na hora da missa, quando o sacerdote levanta o evangeliário e faz assim o sinal da cruz,
Eu vejo muita gente batendo palma. Se eu conseguir que um não bata palma assistindo esse podcast, eu vou estar feliz. Mas essa bênção a qual a Kênia se refere é só o bispo que faz, né? O sacerdote eu acho que não. Essa bênção... Agora É só não... o bispo? Eu penso que é. Essa bênção quem faz é o bispo. É porque a gente é chique. Toda missa nossa aqui de domingo é com o bispo. Então, por isso que eu agora... A gente aqui tá que ela chique. só vai em missa de bispo. Tá vendo só? Aqui tá chique. Sentado de Fátima é chique. Demais. Por isso que eu falei, só o bispo... Não, eu quando penso... ele faz... Tá me vindo a cabeça aqui que o diácono leva pro bispo beijar e sim. o bispo abençoa. Quando é o padre, penso que não. É verdade, ele não abençoa com o evangeliário. Acho que não, você que pode dizer melhor do que eu. Mas é isso mesmo, o bispo. O bispo. Bom, então quando... Até onde eu sei é o bispo, né? Nunca vi o diácono fazendo essa cena. É o bispo, penso. Então quando tiver na missa com o bispo, que ele levantar o evangeliário, fizer o sinal da cruz, é para bater palma? No meio da missa? Não precisa. E a pessoa bate palma como eu tô aplaudindo a palavra de Deus, né? Porque foi ali do evangelho. Não precisa, não é pra fazer, né? Vamos ficar com as nossas mãozinhas postas. E faz o sinal da cruz, né? Faz o sinal da cruz, mas não bata palmas. Não precisa bater palmas. Viu, gente? Não precisa bater palmas. Isso é importante. E a gente está chegando aí no período de Natal. Tem a coroa do advento. Né, as 4 velas que se coloca ali na missa, que aí cada domingo do advento vai se acendendo uma vela. Até vi uma resposta sua, mas é legal responder para as pessoas, que houve um questionamento, se essa coroa do advento veio dos evangélicos, dos protestantes, como é que é isso, que cor que tem que ser a vela, se as velas podem ser brancas, se tem que ser coloridas, como é que funciona isso? Então vamos lá, sobre a coroa do advento, né? O dado que nós temos sobre ela é que ela surgiu a partir de um teólogo luterano chamado John. Né? O dado histórico que nós temos sobre a coroa do advento. E onde que surgiu? Qual foi o espaço? Esse teólogo ele tinha um orfanato, né? E aí neste orfanato, ele lá no período do Natal é muito frio e muito escuro, ele cria essa coroa, né, com as 4 velas e em volta dessa coroa, tinha 20 velas, onde cada dia eles iam acendendo uma vela, contando até a chegada do Natal, junto com os órfãos que moravam ali. E aí isso foi se espalhando entre não só os protestantes, mas todos os cristãos, né? Boa ideia, né? E isso era uma forma de aprofundamento na vida no advento, né? Chegada aí do Natal. E aí foi se espalhando esse costume. Né? Então, começou dentro do espaço familiar, né? Dentro de casa, dentro da família. Por isso que é muito importante, né? Pai, mãe, você que está acompanhando a gente, tenha a sua coroa do advento, né? Tenha um roteiro de orações para você rezar com os seus filhos. E aí, continuando aqui sobre a coroa. E aí, isso foi se espalhando até fazer parte aí do meio católico, tá? Hoje nós temos a coroa do advento dentro ali do espaço litúrgico, né? Como uma paraliturgia, não existe liturgia para a coroa do advento, mas é justamente também para nos ajudar a compreender o ciclo do advento. E aí nós temos as 4 velas. Essa coroa ela é circular justamente para mostrar a perfeição de Deus, né? Essa perfeição de Deus. Né? Além disso, também as velas representam a criação. E aí nós vamos ter um outro dado importante também com relação à vela. É muito comum nos nossos ritos usarmos a vela, né? Vigília Pascal, né? Eis a luz de Cristo, demos a graças a Deus. No momento do nosso batismo nós usamos também. Então essa luz ela é muito importante, né, nos nossos ritos. E a coroa do advento traz também essas velas, mostrando que Cristo está chegando, né? E esse círculo, que é a coroa, vai nos ajudando a entender esse tempo do advento. Alguns lugares a coroa usam velas coloridas, né? Tem a roxa, tem a verde, tem a roxa, tem a rosa e a branca, né? E tem a branca. Né? Isso se tornou muito comum no Brasil. Né? Não existe significado para isso. Podem ser as 4 brancas. Isso. Pode ser as 4 brancas ou pode ser 3 roxa e uma rosa. Também já para o terceiro domingo do Advento, né? Do Advento, que é o domingo da alegria.
Algumas pessoas criaram um significado para cada vela, mas Mas não existe isso- algo institucionalizado. Não. Tem que ser assim. Ou seja, pode ser as 4 brancas, pode ser 3 roxas e uma rosa, pode Isso. ser a colorida verde, roxa, branca e rosa. Eu hoje respondi umas pessoas que perguntaram no Instagram justamente esse novo significado. Eu falei, gente, olha só, vou me inteirar, porque para mim o significado continua o mesmo. Eu não sei Como que... novo significado? Sei lá, tinha uma nova explicação para as velas. E não tem nova explicação. A explicação Não. é essa. Foram criando explicações para meio que fundamentar aquelas mudanças de cores. Eu lembro que essa foi uma pergunta que eu fiz pro meu professor em 2018, né? Tava chegando aí o período do advento. Professor, e as cores das velas, como que são? Aí o meu professor falou assim, isso é invenção aqui do povo do Brasil, que não tem isso, né? É para ser só a mesma cor da cera da vela, né? É o que a gente usa aqui. Isso. As 4 são brancas. A Branca gente ou usa um assim. pouco meio amarelada, né? Depende da vela. Ou então 3 roxa, porque o roxo, ele tem dá essa tônica de momento de profundidade, de introspecção, de oração, que é um momento também do advento. E a terceira vela, a rosa, que é o domingo da alegria. Então, E a igreja que não põe a coroa do advento? não tem problema, porque não é obrigatório, não é né? obrigatório na liturgia. Ah, né? mas fica simpático. É. Mas todo mundo põe, né? Mas todo mundo. fica simpático, isso, né? E as pessoas, em alguns lugares também, além de ter a coroa, tem a imagem de Nossa Senhora grávida no meio, né? Aqui não tem, não. Alguns Tem a lugares tem. Mas isso é uma realidade só do Brasil, não, né? Dessas cores? Ou Da não? coroa Não, fora do Brasil também. também, né? Fora do Brasil também. Se tornou algo muito comum, né? E ajuda também as pessoas vivenciarem ainda mais Entender esse a tempo. falta. Acendeu a segunda vela, estamos no segundo domingo do Estamos no advento. segundo. Vai fazendo uma didática ali com a pessoa, né? Isso. E o presépio? Conta para as pessoas como é que surgiu Como o que presépio. surgiu, né? O presépio, ele surgiu em 1223. Quem fez o presépio foi São Francisco de Assis. Francisco, São Francisco de Assis, ele fez um presépio. Qual foi o ano? 1223. Gente, é tempo pra 23. caramba. Opa, 23, nós estamos no 23. Tem alguma coisa aí. Ó. É 800 anos. Ah, A isso. família franciscana. Isso. Por isso que o Leitão fez lá em Portugal. Ah. Era em comemoração aos 800 anos do presépio. Era exatamente isso. Legal. Eu sabia que tinha um Exato. Alguma negócio. coisa. É. A família Um abraço aí pro nosso querido Leitão, hein? Da joalheria Leitão Irmão. Aqui quem fala é o irmão. Muito Da bem. joalheria Leitão Irmão. Eles são os responsáveis, eles que fizeram a coroa, essa joalheria, a segunda joalheria mais antiga do mundo. E eles que fizeram a coroa que está na cabeça de Nossa Senhora de Fátima, lá em Portugal. E com o mesmo molde fizeram a nossa aqui. Muito Olha. legal, né? A coroa foi feita em 1942 e eles guardaram o molde. Porque na verdade a Casa Leitão é de 1790 e Vlau. Então Que vai ela tá passando de um membro pro outro da família. ela e é tá- ela é a joalheria oficial da coroa real portuguesa e brasileira. Então, se houvesse ainda, né? Se a gente tivesse aqui no reinado, eles seriam os joalheiros, né, da coroa. Oliveçaria, né? É, Oliveçaria. E quem está à frente agora da joalheria é o Jorge Leitão, que é, né, da família Leitão, dando continuidade. Uhum. Uma pessoa muito querida e faz um belo trabalho. Mas voltando a falar do presépio, 1223, São Francisco de Assis. Conta pra gente. São Francisco de Assis, ele faz esse presépio vivo, né? Com animais e pessoas. Né? Ele faz esse presépio. E aquilo se espalhou, porque era algo novo, né? O presépio era algo novo para aquelas pessoas. De modo que essa tradição... Ele fez uma encenação, vamos colocar Ele assim, fez né? uma encenação, né? Falando hoje, né? Ele fez uma encenação do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquilo se espalhou, né, por toda a região da Itália. Depois começou as pessoas a usarem imagens mesmo, né? Imagens de gesso nas suas casas. Foram transformando. Até porque nem todo mundo tinha como ter Um estábulo inteiro. estábulo em O casa. bebê. Um- Agora, na primeira versão, nessa primeira encenação que ele fez, parece que tinha os personagens específicos que ele colocou, não foi? Isso, ele colocou os personagens específicos, eram os animais. Né? Vivos, conta-se que eram os animais. Ele colocou Burro, a a vaca. vaca e burro, a vaca, um burro, uma vaca e o quê? Tinha a ovelha também, né? O padre Não, o devia burro, lá falar. a vaca, a Tá ovelha. faltando um. Que tem aqui no presépio, são 3 bichos, não são? São 2? Burro, Não, vaca, burro, a vaca e a ovelha. E a ovelha? ovelha? E o galo? Não tem galo nenhum não, garoto.
E o cabrito? Cabrito. E o camundongo? Ovelha? Não, ovelha eu já falei. Já foi. Quais são os bichos? É a Gente? vaca, o burro e a ovelha. Jumento. O jumento. Mas o jumento é o É o burro. É o Eu burro. acho que na verdade era a vaca e o jumento. Acho que a ovelha, não sei. Não, era pastores, devia ter ovelha. Pastoreava o jumento. Eu não sei se pastoreia jumento, gente. Também. Não, quem não é? Só nós estamos mal de presépio. hein? Vou te Eita. dizer, Mas hein? vamos, peraí. Se tinha vaca, se tinha Atenção, o boi, produção, por favor. se tinha o Vamos ver o presépio jumento, aí. se tinha o jumento, se não era o jumento, era o galo, a galinha, não tem problema. Mas tinha os animais, Isso, os animais. José, Maria e Jesus. Isso não pode faltar. Não pode, Não pode mas, faltar. mas tinha os reis magos, não, né? Não, Isso foi não. depois. Isso foi Que depois. a gente foi incrementando, né? Baltazar, Belchior e Gaspar. Aí bota estrela, aí bota não sei o quê, a gente vai Isso. incrementando. A gente vai incrementando, deixando mais. Sabe que todo Natal me inventavam de eu ser o Caso da- Belchior. É. Sério? Todo Natal. Gente, tô descobrindo isso agora. A gente tem Todo Natal. 23 anos de casado, tô descobrindo isso Aí agora. a gente fazia uma pecinha lá na casa do avó de um amigo meu. Aí tinha o Baltazar, eu era o Belchior, tinha o Gaspar. Que era o branco, o amarelo e o negro. Ah, O Baltazar era o branco, o Belchior era o amarelo e o Gaspar era o negro. E você fazia que papel? Eu era o amarelo. ah. Amarelo moreno, sei lá como é que se chama, né? Mas eu era aquilo. E aí eu tinha falas. Sério? Belchior, tá vendo? Gente, eu tô descobrindo isso agora. Viu só? Todo ano eu fazia isso. Podcast revela as coisas. gente. Revelação. Era a minha veia artística, sabe? Viu só? Um ator. Sabendo dessa agora. Né? É. Mas aí, depois disso foi se espalhando. E o quanto é importante a gente ter nas nossas casas um presépio, não é isso? Exato. É importante nós termos. Eu acho que. Acho não, deveria ser tradição nas nossas famílias católicas esses momentos profundos da nossa fé, né? Então, primeiro domingo do Advento, já montar a nossa árvore de Natal, Isso. montar a nossa coroa do Advento, montar também o nosso presépio, mas nós não vamos colocar todos os personagens ali. Ah, isso é bom saber. não Deixa, bota tudo. não coloca o menino Jesus agora, deixa Não ele. nasceu ainda, Não né? nasceu ainda, Ih, deixa gente, ele. tem que tirar o meu lá. O meu tá... Deixa ele pra Vou depois, tirar né? O meu já botei, porque eu falei, gente, eu já sei que ele nasceu, não pode vai ficar um buraco ali. Vamos esperar ele. Espera. Isso. Então tá, vou E tirar ele. isso é importante. Quando eu chegar lá pra- em casa, eu vou tirar meu menino Jesus. Fala, Jesus, espera. Tá aí. Aí a gente pode fazer o seguinte, quando a gente chegar da missa, Laurinha, bota o menino Jesus lá. É bonito isso. No dia, né? No dia. É. Exato. 24, quando chegar da missa, né? E aí... E a árvore de Natal, sabe a origem? A árvore de Natal, né, conta-se que ela surgiu no século VIII. Né? Surgiu ali no ano de 703, 704, que foi também invenção de um católico, né? Um bispo chamado acho que São Basílio, alguma coisa assim. Não foi Papai Noel, não. Não, esse é Santa daí- Claus. Daí já foi outro, né? Esse é outro. É. Depois Não, conta. São Depois Bonifácio. São São Bonifácio. Bonifácio que fez a árvore de Natal. Conta. E como é que conta era do a Papai árvore de Noel. Natal de São Bonifácio? Era igual a nossa, com bolinha e tal? Era Não, pinheiro? Era o pinheiro. Era o pinheiro. Era o Porque ele pinheiro. estava num local com que nevava. Porque o Isso. pinheiro é uma árvore própria para neve, né? Isso, Pra conta-se neve que cair. ele foi enviado pelo Papa para uma região, né, eu acho que da Alemanha, e ali naquela região tinha pessoas que adoravam outros deuses, etc e tal. E aí o que acontece? Ele destruiu uma árvore gigantesca que esse povo começava a cultuar. Né? Destruiu tudo que tinha ali daquelas árvores ali que o pessoal estava cultuando. Né? E aí daquilo tudo que foi destruído, ficou apenas um pinheiro, né? Surgiu um pinheiro e a árvore que eles cultuavam não era um pinheiro, né? Ficou aquele. E aquele pinheiro era muito bonito e ele começou a perceber que aquele pinheiro não foi afetado de maneira nenhuma e ele entendeu aquele pinheiro como a representação da árvore da vida, né? Então a árvore de Natal é a árvore da vida. A árvore da vida. Depois... E ele chegou a colocar enfeites ou não? Não, era um jeito simples. Entendi. Depois que nós que vamos colocando claro. estrela, vamos colocando... E nesse ano ali também ia ser difícil, né? Não, de repente botou algum enfeite, não botou a enfeitaiada toda, né? Que hoje em dia o que a gente tem de Mickey na árvore de Natal. É tanta coisa, né? Tem não sei Então, o quê. você tem tudo na árvore de Natal, menos o que tem que ter, né? Assim, não sou contra a pessoa enfeitar a árvore como ela achar mais bonita. Contanto que na casa dela, quer botar o Mickey na árvore de Natal? Bota. Mas contanto que na casa tenha uma representação da Sagrada Família. Tem que ter um presépio pequenininho. Precisa. Tem que ter, isso é fundamental. Exato.
É preciso pensar no seguinte, né? O que é o Natal? É o nascimento de quem? Se Jesus não tivesse nascido ali, teria Natal? Não. Então como é que o Natal tem Papai Noel, tem tudo... Já é Natal até na Olha, e também não sou contra o Papai Noel. E nem dizer para as crianças, porque eu já vi uns xiitas, assim, dizer, não pode dizer que Papai Noel existe, porque vai tirar a coisa do Natal. Assim, lá em casa, sempre quando as crianças eram pequenas e acreditavam, a gente falava de Papai Noel. Elas acreditam acreditam. A gente falava de Papai Noel. A gente, o Papai Noel vai chegar, que lindo, não sei o quê. Mas por que o Papai Noel vai chegar? A festa de quem? Aí a gente sempre falava e reforçava. Mostrava no presépio. Eu tinha um presépio, tipo de um papelão, uma coisinha assim mais durinha, que eu montava com as crianças. Isso é importante, porque você vai catequizando. Você vai ensinando que a festa é de Jesus, a festa é para Jesus e por causa de Jesus. Tem todo... Aí por que Papai Noel dá presente? Eu que inventei, eu falei assim, porque Jesus é tão generoso, que ele queria que todo mundo se sentisse feliz e ganhasse presente com o seu nascido. Eu fui inventando isso, né? Porque para fazer sentido na cabeça das crianças, por que tinha troca de presente? Por que Papai Noel chegava trazendo presente? E aí, que legal. Mas nunca perdeu o sentido de Jesus. Eu acho que tem que colocar cada um no seu lugar, né? Isso. Colocar como centro Jesus, que vai nascer, né? Envolver a Sagrada Família de Nazaré também como principal. E aí, o Papai Noel, né? Uma árvore de Natal, isso são coisas secundárias. Exatamente. Então, mas o Papai Noel é Santa Claus. Isso. Então fala do surgimento do Papai Noel para as pessoas saberem. De qual origem, né? Não, o Papai Noel a gente sabe que era um bispo. Um bispo, não vai né? dizer a Coca-Cola criou o Papai Noel. Não. Então, até o que eu sei do Papai Noel é que era um bispo que buscava ajudar, né? Ser caridoso, ajudando também as crianças. Então isso também se tornou um costume a partir da Igreja Católica, né? Desse bispo, de dar presentes, etc. e tal, e aí isso foi se espalhando, assim como tantas outras coisas que foram espalhando, que a igreja viu como algo importante, não só para a edificação da fé, né, mas também mostrando aí o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, né, de além de fazer discípulos, ajudar os pequeninos, né, acolher os pequeninos. Então, por trás da história do Papai Noel também tem essa que é bonito, temática. Que é muito bonito. Muito interessante ver metade do mundo comemorando o Natal, mesmo quem não é católico, né? O sujeito senta, vai lá, se reúne com a família, ceia. O cara... às vezes, eu já contei, acho que eu contei aqui. Eu tenho uma amiga que é judia e que ela monta a árvore de Natal e troca presente, tem negócio, fala do Papai Noel. Agora as crianças são mais velhas, mas fazia pelo menos. Porque as crianças gostavam muito dessa tradição, não tocavam no nome de Jesus. Mas o Papai Noel vai chegar e fazer assim. Natal. Eu acho que nós precisamos hoje resgatar aquilo que é nosso. Porque nós vamos percebendo a mudança de significado das coisas. Existe aí uma substituição e a mudança da história. Então, quando hoje fala de Papai Noel, se nós perguntarmos para as crianças de hoje, quem era esse Papai Noel? Elas não vão saber que era um bispo católico. Um bispo católico. Que estava falando de Jesus. Que queria ajudar as crianças, os pobres. E por isso que é importante contar. Eu contava isso, exatamente. Exato. Por isso, Santa Claus, santo, né? Santo como se fosse Santo Claus. E, assim, o que conta, o que eu já li, é que a questão dele andar com aquela roupa vermelha, com aquele negócio pompom branco, não sei o quê, aquilo foi invenção depois da Coca-Cola. Se não é, eu não sei. Não, mas o bispo usava essa cor de roupa. Sim, isso quer dizer, o bispo usava vermelho. Sim, o bispo usava vermelho. Usa? Né? Ainda usa. Porque você viu que o próprio Papa Bento XVI, ele resgatou que ele usou muito, tinha uma coisa vermelha que ele usava, que tinha um gorrinho também. E um gorrinho vermelho também com um negocinho branco, não sei o quê, que é próprio. Então, quer dizer... Principalmente nas regiões que são um pouco mais frio, né? Ou melhor, muito frio. Isso é muito característica dessas regiões. Então, o hábito ou as vestes do bispo era daquela forma. Hoje a gente não encontra tanto assim. Mas era muito comum. Porque era frio, exatamente. Isso, era muito comum. Então, todas essas realidades, né, que nós conhecemos hoje, elas foram até modificadas muito, né? Nós precisamos retomar isso, né? Retomar aquilo que é nosso. Que é importante. Pensar que a catequese já tem que fazer Deixa eu entender uma coisa aqui. A missa... Uma aula sobre Natal. A missa pro Natal. As pessoas ficam na dúvida. Mas eu tenho que ir no 24, eu vou no 25, eu só vou no 25, eu vou no 24, 25, eu vou no 23, 21, 22. Explica para as pessoas entenderem isso.
como um bom católico, nós temos que ir nas duas, né? A vigília, Exatamente. É isso aí. Porque são Natal, diferentes. são liturgias diferentes, né? E celebrações diferentes. Nós precisamos ir nas duas, ir na vigília e no dia 25, né? Ou seja, no dia 24, na missa, e no dia 25. E no dia 25, né? Eu acho muito importante nós, católicos, eu recebo muitas perguntas assim, tal dia vai ter missa, assim, mas não é missa de preceito, então tá tranquilo, não preciso Eu posso ir. faltar, Eu posso né? faltar. Nós temos que entender que eu vou participar da Santa Missa não só por conta da obrigação de ser preceito, mas é porque alguém já está me esperando lá há mais de 2000 anos. É nosso Senhor Jesus Cristo que está ali me esperando, né? Eu vou porque eu preciso, porque eu necessito dele. Eu necessito de receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso escutá-lo, eu preciso me reunir com a comunidade. Então vamos colocar a obrigatoriedade, né, um pouco de lado e vamos entender a importância, né, de ir, e mesmo que não seja preceito, de participar como um bom católico, né? Como católico, não católico de IBGE, né? Ou não como católico não praticante. Para as pessoas entenderem, missa de preceito é uma missa obrigatória. Para a né? pessoa poder entender. Todos os Mas o que é domingos. preceito? O que está falando? Ou seja, você tem obrigação de ir na missa nesse dia. Mas para deixar claro para as pessoas, o 24 não é preceito. O que é 25, não é isso? Dia 25 é preceito. Ou seja, é obrigatório no dia 25. No dia 24 você está indo por amor. Né? Porque você entende a importância daquela celebração e sabe que é necessário. Mas o preceito dominical, ele passa a ser a partir de que ano? Você sabe isso ou não? Se eu não estou enganado, a partir dos 14 anos de idade, eu acho que alguma Não, os coisa... 14 anos sim. Mas é porque a missa não era todos os domingos. Ou era? Sempre foi. Porque eu tinha uma lembrança de alguém dizendo, por exemplo... Óbvio, né? Onde não há padre, não há o preceito. Porque se você não pode cumprir, não adianta, né? Isso. Não é o caso disso. Eu digo o seguinte... não, desculpa. A homilia não era todos os dias. Só nos domingos. Isso. A missa sempre teve aos domingos. Isso. A homilia só acontece nos... Claro que o padre decide se ele também quer fazer durante a semana, né? Mas obrigatório... Não era missa, não. Era homilia. E no final do ano, no 31 e dia 1º? Preceito no dia primeiro. Ou seja, gente, dia 1º, porque é o dia dedicado... Santa Mãe de Deus. Exatamente. Santa Mãe de Deus. Dia 1º de janeiro. Mas eu fui pra festa, eu bebi muito, eu comemorei muito. Problema seu. Acorda. Vá à missa. Tem que ir à missa. Eu sugiro ir no último dia também. Eu vamos também. Fechar Como o ano 24 e vamos 25. a começar o ano, né? Exato. A gente sempre pensa assim. A gente sempre Feliz faz. era o tempo que a gente passava o ano na missa. Que a missa começava às 11 da noite e acabava 1h da manhã. Já aconteceu. O que acontece é assim, que a gente pensa, né? No dia 31 a gente vai para agradecer pelo ano que passou. No dia 1º, entregar o ano que está vindo. Pedindo as bênçãos do céu, porque isso é importante para as pessoas, né? Exato. Mas é importante participar, né? Do dia 31 e do dia 1º. Faça um esforço. E é né? importante não fazer mandingas dia 31. Exatamente. Muito bem, Não ficar pulando ondinha. Isso não comendo romã. Guardar caroço de romã na carteira. Comendo uva em cima da cadeira. Tem que comer uva em cima da cadeira? Sei lá, esse pessoal inventa tanta coisa, pô. É tanta coisa, né? Eu nem sei também. Eu já ouvi falar da tal da romã e ninguém fica catando romã pra guardar os caroços de romã na carteira. Que aquilo é fartura. É cada coisa, vai né? trabalhar não, né? Guarda os caroços lá e não trabalha pra ver. Que não agregam em nada, né? Bom, e também, gente, a história acabou virando uma tradição usar branco na virada do ano. Besteira também. Mas também... Não, se você eu tô usando branco hoje aqui porque minha camisa azul tava lá dentro. Eu só uso azul. Porque se botar azul escuro, se botar preto, se botar amarelo, não é a cor que vai Agora, para o por que o dinheiro. Bertaldo usa azul? Porque eu gosto de azul. Agora eu gosto de camisa azul. Não, as pessoas colocam na cor da roupa ou até na cor da lingerie ou do que vai usar embaixo da roupa, algo com poder, como se aquilo fosse, né, fazer com que você tivesse mais dinheiro, fosse encontrar um grande amor, fosse não sei o quê. Sei, mas muita gente tem isso e é importante. Eu não sou médico para passar o ano inteiro de branco. Sapato branco, meia branca, cueca branca, calça branca do ano. E blusa branca e cinto branco. Ou pai de santo. E gravata Ou pai de santo do branco. amarela. Nossa, Fala sério.
Que coisa horrível, que Não é? cafona isso. Cafona, né? É cafona. Ai, Deus. Tem Não gente é. que fica dessa forma, né? Todo de branco. Cafona. Né? Cafona. Cafona. Gente, olha só, eu entendo assim, eu até entendo, fui convidado para uma festa, as pessoas colocam cores claras, porque vai estar todo mundo de claro, você não quer destoar, tá tudo bem. Agora dizer, se eu não colocar branco, eu não vou ter paz no meu Não, ano. pelo amor de Deus. É limitar, né, a questão da fé também, né? Então isso acaba sendo superstição e isso não condiz com um bom católico, né? Superstição não Tipo, condiz. não passo debaixo de escada. Não posso olhar o gato Não preto. posso basicar para não cair escada na cabeça, para algum problema assim. Gato preto. Vi um gato preto, vou pro outro lado da rua pra não... A gente ama o dia 13, porque dia 13 é Nossa Senhora de Fátima. E as pessoas, sexta-feira 13, e não sei o que lá com 13. Ué, não tem nem andar nos Estados Unidos 13. Tem, nos Estados Unidos tem muitos prédios que você vai Do 12, 14. Eles tiraram o botão do 13. Uhum. Bobagem. Não tem, você não tem o 1301, você tem o 1201, 1401. Não sabem quem é Nossa Senhora de Fátima. Não, de que passagem, muita gente lá sabe. É sinal de pouca fé, né? Sinal de pouca fé. É sinal de pouca fé. Bem Eu tô achando dito. que o pensar Agora, catequese tem muita coisa pra fazer na vida, tá? Muito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem muita diferença na evangelização. Certamente tem, né? Mas para explicar para as pessoas, até para procurarem os locais adequados. Você tem a criança, né? Ali o adolescente e o adulto. Tem que ser pensado também, o pensar catequese nessa questão também. Porque você tem toda uma linguagem apropriada para uma criança que é diferente de um adolescente. O adolescente vai achar um saco ficar ouvindo aquela linguagem. Mesma coisa você colocar um adulto para fazer catequese numa outra turma que não é legal. Então precisa ter essas... Ou tipo assim, o adulto descobriu, Adão e Eva não estavam sozinhos no paraíso? Eu pensei que só tinham dois lá, meu Deus. Tá? Aquelas coisas assim de doido, né? Não é? Isso é importante também. Sim, hoje, na verdade, desde 1997, né, já fala muito sobre essa questão de uma catequese conforme as idades, né? E os documentos mais atuais também falam isso, né? Justamente para entender que cada fase da vida ela precisa ser correspondida de uma forma diferente, com uma linguagem diferente, abordar estes assuntos da fé também de formas diferentes. Então, assim, hoje os documentos da igreja têm vários documentos até de psicopedagogia catequética, falando como trabalhar a catequese na gestação, como trabalhar a catequese na primeira infância, na segunda infância, na pré-adolescência, adolescência intermediária, tardia e assim sucessivamente. Então, assim, hoje as comunidades, não no todo o Brasil, né, mas já existem esses documentos ajudando as dioceses a entender uma catequese conforme as idades e justamente também para que esses grupos de catequizandos possam ser encaminhados para turmas que sejam de acordo com a idade deles, né? Adolescente com adolescentes, jovens com jovens, adultos com adultos, porque são abordagens diferentes que precisam uma atenção diferente. Então a igreja já tem se preocupado muito com isso, já tem Isso muito é importante. conteúdo também nessa área de catequese conforme as idades, de psicopedagogia catequese, fases do desenvolvimento humano. Graças a Deus a igreja tem dado mais passos rumo a esse processo de evangelização. Eu tenho muita vontade de fazer um curso para os adultos que estão querendo, não lembram nada que estudaram ou que estão começando agora. Só que assim, eu precisava ter tempo para sentar e fazer, porque não é para os catequistas, é para as pessoas que nos assistem e falam, poxa, eu queria tanto aprender mais, eu fico com pena, me dá, sabe? Eu fico, caramba, cara, as pessoas precisam conhecer mais, precisam saber mais. Mas a questão de eu conseguir parar, fazer, porque leva tempo você gravar, você estruturar as aulas, você fazer tudo isso. Gravar talvez leve menos tempo do que produzir. Exatamente, porque a produção... A minha maior dificuldade é justamente gravar e editar, que demora muito tempo, né? Aí que você tem que ver todo o vídeo, e aí ver se não tem nenhuma falha, melhorar a questão do som. Então tudo isso vai muito mais tempo do que... Tem que ter uma boa imagem, tem que captar bem, num ambiente apropriado para isso, com bom áudio, para tudo isso, né? Porque certamente depois dessa nossa conversa aqui, muita gente vai perguntar, e onde é que eu faço catequese? As pessoas vão perguntar. Em breve, um curso Pensar Catequese conosco aqui. Só junto aguarde. Com Gessiandro, olha aí. Já pensou? Vamos fazer juntos isso. Mas não para o catequista. Catequista ele já faz. Não. Para o público final. Para o público final. Isso é importante, né?
Quem sabe não surge Não algo sei se o assim. Gessiandro tiver tempo, a gente pode pensar nisso. Vamos pensar sim, com certeza. Né? Olha que maravilha. Que bom, viu? É importante a gente falar sobre esses assuntos. Seu trabalho é muito bom. Obrigado. Gosto muito quando você fica arretado, quando bota aquele chapéu e dá aquela virada assim. Agora já entendi o porquê do chapéu. Eu falo, por que tem uns com chapéu e outros não? Não tinha entendido, mas agora já entendi. Agora, É quando pegou a peixeira. E vou lhe responder, homem, né? quando tem que responder algum protestante, né, que não Pronto. sabe Eu medir vou as adotar palavras. isso também. Vou arrumar um chapéu. Quando virou com o chapéu, tô virado no gerai, hein? Preste atenção. O povo já sabe que a resposta é para protestante. E aqueles que querem fazer o curso para catequistas, aonde eles encontram? Nas plataformas do Pensar Catequese tem. Ou seja, no Instagram. @Pensar Catequese. E sigam também, gente, porque os videozinhos deles são muito instrutivos. A gente aprende muito com aqueles videozinhos que ele faz. Então, mesmo respondendo com o chapéu na mão lá pro protestante, a gente está aprendendo. Então, tem Exato. outros de dúvidas. As dúvidas sempre são muito boas. Então, @Pensar Catequese no Instagram. Segue, que vocês vão aprender muitas coisas legais. Eu sigo. Eu Acho vejo, eu vejo. também. Sigo, eu E sigo. eu o sigo. livro? O olha nosso só. livro. É verdade, você escreveu o livro, conta aí pra gente. Nós temos 3 livros, eu só estou com 2 aqui. Esse foi meu primeiro livro, que é Crônicas, não tem nada a ver com evangelização. Era para ser Apenas um apenas rascunho. um rascunho. E aí nós temos este outro aqui, que foi publicado pela Ave Maria. Como pensar a catequese a partir da família. Esse Show de bacana. bola. O segundo livro, que é justamente a minha preocupação hoje, não só minha, Deixa eu mas mostrar de para as pessoas aqui. os dois também. Onde é que as pessoas encontram esses livros? Espera aí, aqui, ó. Esse aqui. Era para ser apenas um rascunho, são crônicas. Isso, você encontra, você jogou lá no Google, você vai aparecer os sites, né, da Amazon, Ótimo. enfim. E esse O aqui, outro você vai como encontrar, pensar a catequese a partir da família. você vai encontrar na editora Ave Maria, nas lojas católicas, você vai encontrar em vários lugares aí, nos sites. Ó, que legal. Tem dedicatória. Fiz dedicatória para Mas você. então vamos trocar Dedicatória. figurinhas, porque Ah. também tem o nosso livro aqui, que é Fátima, também está com dedicatória. Que Que maravilha. se encontram na loja Ânima Oficial, Obrigado. viu, para você aí toda a história de Fátima. E também na loja Ânima Oficial, nós temos, até de uma forma simples, mas para ter em casa, o presépio, que tem um terço com um motivo natalino, tem um outro tão bonitinho que é a Sagrada Família que acende. São objetos que nos levam ao sagrado nesse Natal e que são importantes. É importante ter árvore, falar do Papai Noel. Eu tenho o bonequinho do Papai Noel na minha casa e tudo. Mas o presépio, a Sagrada Família não pode faltar. Exatamente. Não e é pode importante nós faltar. termos esses sacramentais, né? Exatamente. Conosco em casa, as imagens Isso. que nos faz olhar para o sagrado. Eu sempre é que eu isso aí. viajo, eu tenho um texto na mochila da academia, eu tenho Isso. um texto Tá igual a gente aqui. na mochila da faculdade, tenho um texto na mochila de trabalho. Isso. Então, eu sei que eu Importante. tô ali com os meus sacramentais, rezo. Quando o trânsito está pesado, é um momento Exatamente. oportuno para eu fazer as minhas orações aqui. Ao invés de ficar buzinando, falando palavrão, eu vou lá É rezar isso o aí. texto. Olha que Eu maravilha. vou escutar, Exatamente. Como é escutar o importante. podcast, né, da Isso Ânima. aí. E E vai Spotify, incluindo- coloca lá. Spotify, Também, pronto. com certeza. E assim, e às vezes você passa ali na sala da tua casa, tem árvore, você olha, tá ali, ali a imagem da Sagrada Família, e aquilo já te remete, você fala, opa, ó, Natal, o nascimento de Jesus, num segundo você já pensou naquilo. Como é importante. Exato. Então entra lá na loja animoficial.com.br para encontrar isso. Quero agradecer as pessoas do Spotify, que estão lá Colocação dando maravilhosa. Estão Obrigado. dando uma colocação maravilhosa pra gente. Deus abençoe vocês. Só e agradecer vocês também mesmo. o pessoal do Instagram. Muito obrigada a vocês. Deixem um like, ativem sininho, se inscrevam no canal quem ainda não está inscrito e mandem comentários para o professor Gessiandro. Responde lá, hein? O pessoal vai Vou perguntar. responder. Lá no YouTube da Tarde com Maria, lá no canal da Tarde com Maria, não, da Ânima. O pessoal manda pergunta lá no episódio. Compartilhem para que outras pessoas saibam. Sigam o Pensar Catequese e estamos todos juntos aí, não é? Muito bem, eu vou Obrigado, ficar hein? olhando lá nos comentários, qualquer dúvida ou qualquer coisa que eu falei que está fora dos documentos, eu vou lá e respondo com os documentos para vocês também, porque é sempre bom as pessoas saberem as fontes, né? E Maravilha. aproveitando mais uma vez, compartilhem, né? Tem muita gente que acompanha vocês, me acompanham, que estão em vários grupos do WhatsApp. Compartilhem não só
né, esse nosso podcast, mas tantos outros que ajudam a crescer na fé, enviem nos grupos da família, de amigos da faculdade. Vamos compartilhar coisas boas, É hora de né? evangelizar. Exato, é isso aí. vamos falar Compartilhar os seus vídeos para as pessoas aprenderem. É isso. Então compartilha coisa boa, né? Final de semana eu vou assistir coisas que não tem nada a ver. Vamos maratonar os vídeos aqui da Anima. Isso aí. Então vamos nos aprofundar da fé, vamos saber usar o nosso tempo, né? Para crescer na fé. Muito Tá bom. bem. Obrigada, viu? Gessandro Pessoa. Foi Eu uma que alegria. agradeço. Obrigada pela presença. Pelo convite, uma alegria. E mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Tá bom? Amém. Obrigado, Tchau, gente. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. O próximo Deus blusa abençoe. azul, hein? Valeu. Tá bom, tchau. E eu tô meio azul, meio branco.